Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Boa noite, gente. Eu sou Carla Luquizic, da Classmaker Educação, e nós estamos aqui novamente com uma live para vocês, agora trazendo assim, enfim, uma pessoa para estar conversando com a gente sobre o período de ensino integral, sobre o uso das metodologias Maker, dentro daquele contexto que nós temos agora, o ciclo 2. Ok? Dentro das PEIs. Até o ano passado era ensino médio, esse ano a gente tem o ciclo 2, o Fundamental 2, ok? Dos sextos aos nonos anos. E é muito interessante essa conversa porque a gente vai, novamente pensando na educação 4.0, a gente vai estar vendo possibilidades, conversando sobre o ambiente, enfim. E vocês já sabem, para interagir, entra na nossa live. Vamos fazer os comentários, podem fazer pergunta, eu vou estar moderando para vocês, eu vou passando as perguntas e a gente vai fazer como sempre, é um bate-papo. Hoje é sexta-feira, a gente tem tempo, ninguém está com pressa. Então vamos lá. Antes disso, como todos vocês já sabem, que a gente já, enfim, está acompanhando a gente já faz algum tempo, eu vou passar a nossa agenda. Encerramos a nossa agenda de agosto, estamos agora entrando com a nossa agenda de setembro. No dia 2 de setembro, nós vamos ter aqui o grupo dos alunos do curso de Educação 4.0, foi nossa live de quarta-feira, e eles vão estar apresentando os projetos que eles idealizaram dentro do curso e o que eles estão introduzindo agora dentro das escolas deles, dentro da sua sala de aula, dentro dos seus alunos. A gente faz um projetinho no final do curso, pode ser um plano de aula, pode ser um projeto, enfim, desde que eles estejam utilizando. E aí, dentro dos elementos, né, que eles viram da Educação 4.0, eles fizeram um redesenho do plano de aula com alinhamento do BNCC e eles vão estar apresentando esses projetos para vocês, ok? Isso vai ser no dia 2 de setembro. No dia 4 de setembro, o professor João Carlos Santana, ele vai estar aqui de volta com a gente, vocês pediram, para falar um pouquinho sobre as ferramentas do Google Classroom e da Microsoft Education. Então, do que ele vai estar falando? Das ferramentas principais, como nós trabalhamos com importação e exportação de dados, gráficos, infográficos, enfim. Como que a gente utiliza essa ferramenta para um feedback, inclusive quando a gente entra no processo de avaliação, ok? Vai ser no dia 4 de setembro. No dia 9 de setembro, nós vamos ter aqui a doutora Cláudia Lopes. Ela vai estar trazendo um assunto muito interessante que fala da neurociência. Então, a live dela vai ser a neurociência e educação. Como focar no potencial do estudante. Então, nós vamos estar abordando temas como a plasticidade do cérebro, vamos entrar também naquela questão da autopoiese, e nós vamos também estar falando sobre
de que maneira nós podemos trabalhar as inteligências múltiplas na escola, ok? Inteligências múltiplas do livro de Gardner, ok? No dia 14 de setembro, a doutora Cláudia volta. E ela trabalha, ela tem uma atuação muito forte, já há muitos anos, né, nas escolas da prefeitura do Grande ABC, principalmente São Bernardo do Campo. Então, ela vai estar explicando, passando para a gente aqui ao vivo, como que a educação inclusiva consegue ser visualizada, como ela tem uma atuação muito grande a partir da cultura maker. Ela já trabalha com isso daí, então vai ser um bate-papo muito interessante, ok? No dia 16 de setembro, nós vamos trazer a Roberta Guadanucci. A Roberta Guadanucci, aí, ela tem aí algumas parcerias, alguns trabalhos bem interessantes assim com a gente. E a Roberta vai estar falando sobre os novos caminhos da educação bilíngue. Por que que nós trouxemos essa live da Roberta? Porque na semana passada o Ministério da Educação divulgou as normativas deles e agora dentro da escola a educação bilíngue é obrigatória. Então, agora, efetivamente, é o inglês, o espanhol está sendo discutido ainda, mas o inglês já vai fazer parte obrigatória do currículo das escolas. E, automaticamente, se a educação bilíngue faz parte do currículo, é lógico que a educação bilíngue vai ter que estar no ensino superior, na graduação. Então, todas essas normas, essas diretrizes, enfim, nós vamos ter um bate-papo, nós vamos, assim, conversar bastante, ela vai estar esclarecendo como que tudo isso vai funcionar. No dia 21 de setembro, nós vamos ter aqui o Sebastian Gerlich, e ele vai estar falando sobre o uso das tecnologias como ponte entre culturas diversas. O Sebastian, ele já enfim, ele já é um conhecido do Alex, né? E eles têm um trabalho muito alinhado com os indígenas, tecnologias educacionais, levadas assim para essas aldeias, para essas tribos. Então, assim, ele é uma pessoa muito atuante desde o ano 2000, né? Ele é argentino. E, Alex, me corrija, mas ele mora numa aldeia, não é isso? Não, Carla, ele tá morando na Bahia, ele mora próximo a uma aldeia, mas não chega a Próximo, ser uma aldeia, não. ele mora Ele mora próximo a numa uma cidade aldeia. próxima. Então, assim, vai ser uma conversa muito interessante, gente, porque são culturas, né? E aí, um pessoal, enfim, me perguntaram o seguinte, falaram assim, nossa, Carla, mas me explica assim, como assim tecnologia educacional? Eu não sabia que os índios já estão pedindo McDonald's. Aí eu falei, gente, é óbvio que eles, né, enfim, nós estamos, independente do que for, educação contemporânea, nós estamos no século XXI. Eles vão ter que usar celular em algum momento. Tem aqueles que são mais radicais, mas tem aqueles que usam, tá? Mas ninguém também falou que eles não poderiam pedir, ok? Um fast food, enfim. Mas pode ser que eles não queiram, mas que eles tenham celular. Eu acredito que pela experiência do Alex, e que, assim, o Alex, ele... a tua família, não é isso, Alex? Vocês têm aí. Como é que é o nome da aldeia que a sua família. Eu não sei bem como é É, que eu falo isso. a minha etnia é a etnia potiguara, Etnia. e a gente fica ali no norte da Paraíba, no litoral norte. E os potiguaras, eles dominavam ali, eles viviam desde Sergipe até um pedacinho ali do Ceará, eles viviam em toda aquela costa. E conforme os séculos foram passando, a gente tem um professor aqui de história que vai poder confirmar isso. Durante o período de colonização, houveram muitas guerras, muitas lutas, e as comunidades indígenas foram sendo dizimadas, né? Pouco a pouco eles foram de fato sendo dizimados, inclusive por pestes, não só violência, mas também existiam momentos em que as pessoas do Ocidente, vamos chamar assim, os descendentes dos portugueses lá na época, né? Quando eles vieram para o Brasil, muitas vezes eles tinham algumas doenças e eles davam roupas infectadas para comunidades indígenas inteiras. E esses indígenas acabavam morrendo. Então você vê aí uma guerra biológica, né? Desde lá de trás. Mas enfim, hoje eles vivem ali num pedacinho da Paraíba e a minha família é de lá. A minha mãe é indígena, logo eu herdei essa herança dela também. Mas bora lá, Carla, pode continuar, por favor. Olha, gente, quem diria que vocês iriam ter um índio aqui na live, né? Era uma coisa que vocês iam falar assim, bom, amanhã já vai ter comentário. Nossa, Carla, os índios estão na live. Você vai ver que o pessoal já estava me mandando esses comentários. Bom, continuando aqui, no dia 23 de setembro, lembre-se que nós fizemos uma troca, uma substituição aí no mês de setembro, tá? Nós vamos estar falando sobre o Setembro Amarelo, é o mês de prevenção do suicídio, e a doutora Elaine de Sarna, ela vai estar aqui conversando
com a gente. É um assunto que ele precisa ter um olhar diferenciado, ele precisa ter uma escuta com relação a isso, a uma observação, tá? Nós estamos aí com filhos dentro de casa, filhos alunos dentro de casa, alunos filhos dentro de casa. Então, assim, esse isolamento social, essa situação toda, inspira cuidados. Então, assim, aquelas questões, por exemplo, tá comendo muito, tá comendo menos, dorme muito, dorme pouco. Como que eu consigo entender esses sinais? Como eu faço para tomar uma providência? Quem eu procuro? Ok? Então, assim, vai ser muito interessante. Quisemos manter, tá? No mês de setembro, por conta da doutora Elaine trabalhar justamente sobre isso, né? Ela é uma profissional muito gabaritada, ela atua lá no hospital da USP, Hospital de Psiquiatria da USP. Então, é uma conversa, sim, muito interessante, ok? No dia 28 de setembro, vocês pediram para voltar o Benê Moreno, que falou sobre a musicalidade no ensino, no ensino, ou seja, no processo de ensino-aprendizagem, e vocês pediram para mostrar o trabalho do Benê com a inclusão. Então, o Benê está trazendo relatos, está trazendo vídeos dos alunos que ele trabalha, os alunos que são da educação especial. Então, ele está trazendo isso daí no dia 28 de setembro. A live dele é Educação Inclusiva e Musicalidade. Gente, tá show. E vocês pediram oficinas do Benê, tá? Depois nós vamos passar para o Alex, ele vai falar um pouquinho melhor e a gente já tá com essas oficinas aí do Alex. O Alex vai conversar um pouquinho melhor com vocês. No dia 30 de setembro, nós conversamos aí, conseguimos trazer a Marisol Melo Alves, da Microsoft, e a Marisol, ela atua na área de microlearning, tá? Justamente na preparação, gestão, trabalho desses profissionais, dos educadores, e ela vai estar conversando com a gente sobre gestão de carreira. Então, ela vai estar falando sobre o currículo do educador. Quem é o currículo do novo educador, tá? E a gente fala justamente desse momento do gráfico em que nós temos aí o Covid, que ele mudou totalmente a situação para todo mundo, ok? Bom, dia 8 de setembro nós vamos começar o nosso curso de redes sociais como prática inclusiva, tá? Do ensino online. Vai começar no dia 8 de setembro. O curso é das 14 às 17h30, 2 vezes por semana, uma carga horária de 20 horas. Então, assim, eu já estou com alguns nomes aqui do pessoal que eu já estou conversando. E o Alex vai ter outros cursos que ele vai estar, enfim, passando aí para vocês. E tem também as bolsas, gente. O Alex vai falar melhor. Não se esqueçam das bolsas daqueles que compartilham nas nossas redes sociais, que ganham o selinho de compartilhador, ok? Acessem nossas redes sociais, nossa página no Facebook, Classmaker Educação. Entra lá, dá um curtir. No Instagram e no LinkedIn, Classmaker Educação também. Nós temos o nosso site www.classmaker.com.br e a nossa rádio classmaker.com.br. Gente, mais de 7.500 pessoas na nossa rádio. Todas interagindo com música boa, e nos intervalos nós temos dicas de educação e temos as nossas agendas, claro. Bom, quero dar boa noite a todos vocês. Vamos interagindo, vão deixando as perguntas, as reflexões, ok? Sejam muito bem-vindos à nossa live. Alex, muito boa noite, seja super bem-vindo. Professor Luiz, boa noite para você também. Gratidão por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu vou passar para o Alex, e aí depois o professor Luiz ele vai fazer um bate-papo bem gostoso com a gente, ele vai falar daquilo que ele fez, por que ele gosta, quando ele descobriu que ele viu que a educação era aquilo que ele queria, enfim, gente, é aquela conversa que vocês já sabem que nós, a Classmaker, sempre fazemos no comecinho. Alex, é com você. Maravilha, obrigado, Carla. Boa noite, Carla. Boa noite, professor Luiz. Muito obrigado pela participação de ambos aqui nessa live de hoje, onde a gente vai falar um pouquinho aí sobre o uso de metodologias MAKE no PEI. O que é o PEI? É o período de ensino integral, tá ok, pessoal? Eu sou Alexandro Mesquita, para quem não me conhece, trabalho aqui juntamente com a equipe da Classmaker na direção da comunicação aqui da nossa equipe, e hoje vou falar para vocês uns 2 recadinhos básicos, tá? Primeiro, falar sobre o curso de Minecraft, que ele começa no dia 1º agora, é terça-feira, se não me engano. Terça-feira, né, Carla? Isso, terça-feira. Gente, às vezes eu fico perdido assim no calendário, mas a Carla me ajuda, eu ajudo ela e vice-versa. Então, terça-feira agora a gente vai começar o curso de Minecraft. Quem tiver interesse,
pode entrar em contato com a gente até o dia 30, tá ok? Nós teremos turma amanhã, tarde e noite. Também a gente vai fazer um curso de na aprendizagem colaborativa. Como que é o nome do curso da Maria Parlato? É aprendizagem criativa. Aprendizagem criativa. Olha, eu acertei o nome do curso e acabei. Aprendizagem Tudo criativa. bem. Isso, a gente vai fazer um curso de aprendizagem criativa, pessoal, no mês de outubro, tá ok? Setembro agora passou, setembro agora vai ser o de Minecraft. Em outubro a gente vai fazer de aprendizagem criativa, ainda não tem a data específica de quando vai começar, mas será no começo de outubro também, tá? E no dia 5/10 também, 5 de outubro, a gente começa uma outra turma com Minecraft. A gente vai ver ainda se vai ser manhã, tarde ou noite, mas quem tiver interesse já pode entrar em contato com a gente e a gente já vê o melhor horário para você também e discute sobre todas as outras questões também, tá ok? Essas informações a gente também está pedindo para subir no site da Classmaker. Então, provavelmente, na semana que entra, nós já teremos essas informações no site da Classmaker e conforme os cursos forem subindo, a gente já vai deixar também todas as informações lá. Bom, mas hoje a gente está aqui para conversar com o nosso convidado especial, que aí é o Luiz Henrique. Ele está aí para conversar com a gente sobre o ensino de período integral, que de fato, né, é uma coisa, é uma realidade que são para poucas escolas ainda. Eu sei falar que no estado de São Paulo esse número está beirando entre os 650, mas eu não sei se as escolas que deveriam entrar para fechar esse número, elas de fato já entraram nesse ano. E ainda mais agora com a pandemia também fica difícil a gente confirmar isso, mas já estava beirando aí na casa de 600 escolas já que já estavam com esse modelo de ensino, tá ok, pessoal? Bom, primeiro eu vou pedir para o Luiz se apresentar, por gentileza, ele falar um pouquinho aí do histórico profissional dele, do histórico acadêmico dele, e também contar para a gente aí o que é o PEI, falar os detalhes, como começou, se você já era atuante da primeira escola PEI ou não, você foi convidado e acabou assumindo uma posição numa escola dessa, ou se de repente a sua escola se tornou. Conta aí pra gente, é um bate-papo, e nesse bate-papo a gente vai descobrindo aí o que o Luiz tem para falar pra gente sobre esse modelo de ensino e, é claro, relacionar isso com a cultura maker, tá ok? Luiz, muito boa noite, mais ou menos obrigado. Desculpa, obrigado para você também que está assistindo a gente nesse momento e para você que ainda vai assistir o nosso vídeo. Com você, Luiz. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Carla, minha querida, pela Classmaker. Muito obrigado, Alex, pelo seu convite também. Meu nome é Luiz Henrique. Estou aqui no quarto da sobrinha, porque muita saudade. Fiz o isolamento aí um pouco mais duro para poder viver minha mãe, e só sobrou o cantinho da sobrinha. Então, estou aqui numa coisa entre bichinhos, Harry Potter, tudo bem que eu adoro tudo isso. Eu sou professor na Escola Isaí Lerner. Eu tenho a minha formação, minha primeira formação é em Ciências Sociais. Então, eu sou aquele que estão deixando a gente de lado, né? Porque toda a área de humanas está sendo meio que chutada fora do currículo. Mas continuamos ali, firmes, tentando passar alguma coisa. Fiz a minha segunda graduação em pedagogia, e faço aí várias pós, tudo ligado à educação. Eu não sei falar muito da estrutura PEI, né, nessa coisa do Estado. Então, eu vou falar um pouquinho da minha história enquanto professor que cheguei na PEI, né? E foi muito interessante, porque eu trabalhava numa escola chamada Amélia de Araújo, uma excepcional diretora, que é a Rosemeire, a Rose, minha querida Rose, que me ensinou um monte de coisa durante aquele período, porque eu sempre fui uma pessoa que me incomodava, e até hoje me incomodo com a estrutura do ensino, como ela é apresentada, essa forma bancária, que a gente já discutiu em outras lives, que eu assisti quase todas, não consegui, infelizmente, assistir todas, mas sempre me incomodei com isso. E a Rose sempre foi uma diretora muito firme
e sempre pedindo inovação. Mas a gente nunca tem dinheiro muito no Estado, né? A gente está se voltando um pouquinho agora para essa visão de que é necessário um pouquinho de dinheiro para a gente dentro da escola. E aí eu fui convidado pela supervisora Roseli Trevisan a ir para a PEI, que ela achava que eu tinha ali um perfil e eu não sabia nada o que estava acontecendo. Como eu sou assim meio imperativo, né? Eu não tenho sossego com nada, então eu escuto meio pela metade as coisas, tudo muito rápido. Eu falei, não sei o que eu faço, eu vou, né? Então eu saí num dia, 3 dias depois eu estou na PEI, e na escola Isaí Leiner, que hoje a diretora é a Luciana Clabin, maravilhosa, muito querida, com ali uma gestão muito forte do Herbert e da Cristina Rodolfo, esse é o sobrenome, que eu acho que ele está aí, se não me engano. E caí lá no PEI. O que era para mim, né? Eu estava acostumado a ter 300 aulas na semana, porque são 2 aulas semanais, eu dava sociologia, e você tem, para ganhar alguma coisa que seja mais ou menos substancial, você tem que ter carga completa, e nisso você toma seu dia. Com essa característica, isso estou falando de mim, era muito difícil você fazer com qualidade realmente aquilo que você gosta. Mesmo assim, eu lutava demais, já trazendo alguma coisa. E aí eu vou amarrar essa coisa do maker, né? Que na realidade eu faço uma adaptação do maker, né? O maker, para mim, é a gente continuar e pensar nesses pilares que o maker traz, né? Que é essa questão do desenvolvimento das habilidades do aluno, a questão do trabalhar a empatia, engajamento, trabalhar com projeto, principalmente o projeto de vida desse aluno, né? Trazer para ele confiança para o dia a dia, responsabilidade, autonomia. Bom, toda essa estrutura maker que é feito através de um formato, né? Que eu acho o máximo pensar assim, furadeiras, sala maker, impressora digital, né? Que a Carla passou para a gente uma vez um curso lá no Isaí. E eu assim olhando, falando, gente, eu não dou conta de uma furadeira, eu não consigo botar um prego, né, na parede sem bater no dedo. E aí a Carla, numa conversa, eu descobri que eu sou muito maker, né? De uma outra forma, mas sou muito maker. Por quê? Porque eu vou arrumando formas de trazer tudo isso para eles dentro da possibilidade que a gente tem dentro de uma escola de Estado. Com a gestão forte e uma gestão que confia, meu PCA, que é o professor de área, né, o coordenador de área, que é o Valdir, falou assim, quando eu cheguei lá, olha, você vai dar aula, você vai ter uma sala que é sua, porque na nossa PEI, nós temos sala ambiente para o médio, para o fundo não deu para adaptar ainda, porque eles chegaram esse ano, e esse ano já está assim, né? Então, quer dizer, provavelmente, quando a gente voltar, a gente vai começar a pensar nisso. Tudo bem que o pessoal lá da direção da escola já deve estar pensando, arrumando, né? E falou, olha, você entra em sala, aqui é a sua sala, me levou, me apresentou, eu olhei para aquele espaço, carteirinha uma atrás da outra, né? O armáriozinho do livro do Estado, que não chega para todo mundo, infelizmente, né? Porque vai chegando, até chega em algumas escolas para todos, mas vai chegando fragmentado, então dá para você, dá para todo mundo. Bom, estava lá aquele estantezinho, um armáriozinho para mim com 6 portinhas, e eu falei, não vai dar certo esse negócio, eu ficar o dia todo aqui, porque nós entramos às 7h30 e saímos às 4h30, eu não vou dar conta, eu sou muito agitado, como é que eu vou fazer? E aí eu fui puxando as experiências que eu tive durante a vida. Eu sempre fui um cara que briguei pela educação, da minha forma, dentro da minha possibilidade. Quando eu me formo, eu trabalho no Museu da PUC, eu sou formado pela PUC, aqui de Campinas, a PUCamp. Eu trabalhava para o Museu da PUC, né? O Centro de Cultura e Arte também faz parte disso da PUC, e eu fazia parte dessa equipe como bolsista, porque eu não teria condição de pagar a faculdade, então eu trabalhava. E aí sobrava um tempinho, né? Essa é a vida de quem se forma nas áreas do sonho, né?
Não é a área que a gente pensa no econômico. Tudo bem que algumas pessoas vivem para aquilo também, mas, infelizmente, também a gente vê nossas crianças sendo levadas pelo econômico, não pelo coração, né? Não pelas habilidades, pelas competências. E eu sobrou um tempinho, eu falei, preciso ganhar um dinheiro para comprar o lanche, né? E eu vou dar aula. E eu faço uma aula teste, porque eu estava no segundo ano ainda, mas como sempre falta professores na rede, a diretora falou, pelo amor de Deus, entra aí e vai dar aula, né? E era um lugar muito distante, eu nem vou falar o nome do bairro hoje aqui em Campinas, porque ele já está muito mudado. Mas na época era uma invasão, eram prédios que aqui a gente chamava de Coab, era uma invasão que houve ali. Então era um lugar bem legal, assim, né? Para demonstrar a lei e a ordem do lugar, eles penduravam pessoazinhas, assim, no poste da frente da escola, porque ali era o centro, né? De toda aquela pegada ali daquele pessoal, né? Ali era escola, ali era um lugar respeitado, um lugar que todo mundo passa. Era por aí, a gente entrava, tinha que ser revistado, a gente saía, era uma horror. E eu levava 3 horas para chegar no lugar, eu pegava de casa até um terminal, do terminal até outro terminal, e do terminal mais um ônibus. E nessa pegada toda, eu precisava dar um jeito, porque eu sempre fui impaciente, inquieto com a forma de ensinar. E ali começa todo esse trabalho de preparação do Luiz enquanto professor. Viver ali com total adversidade, com a pobreza, com a necessidade, com a marginalidade, e descobrir que toda essa gente que a gente marginaliza tanto, né, a criança não tem culpa, mesmo que ela esteja envolvida em todo esse sistema. A gente precisa parar de culpar, né? A gente tem que olhar para o sistema econômico, tem que olhar para o sistema político, a gente precisa dar um jeito em outras coisas para parar de culpar essa gente, né? Porque nós temos a sorte aqui de ter um celular, uma coisa mais, né, comida dentro de casa. E ali eu começo a trabalhar essa interação dentro da sociologia. E tem várias outras histórias que, se eu for prolongar, a gente vai até 2 horas, 3 horas da manhã. Dali eu saí para escolas um pouquinho melhores e começo a trabalhar com imagens, porque não tinha computador, né, gente? Não tinha celular. O celular vem depois, a gente que para ter celular precisava ter grana. E eu vou trabalhando essa questão de outros métodos, que hoje ela se transforma pelo computador, pelos nossos PCzinhos aqui, nas metodologias ativas. Então, aí eu já vou dar um salto, vou para São Paulo, aonde eu chego, eu me caso, vou embora para São Paulo, doido, porque eu sou doido varrido mesmo, eu sou professor maluquinho, e eu vou embora para São Paulo e vou viver lá, um cara de mais de 30 anos aí, larguei tudo e fui embora. Fui embora para São Paulo e demorei um pouco para pegar e falei, eu vou voltar a dar aula. Caio no Amélia de Araújo, com essa diretora, a minha coordenadora era a Gil, e ela me abriu as portas da educação, que eu vou chamar de educação maker, mas no sentido dessas novas metodologias, desse querer diferente, trazer essa nova forma de ver a educação para essas crianças. Nesse processo, a escola vai se transformando. Até tem alguns colegas que deram aula comigo, e eu sempre brigava, arrumava confusão com o pai, porque dar aula de sociologia nos dias de hoje, com as religiões, com essa questão política, então a gente sempre é comunista, a gente come criança, a gente faz parte de culto satânico, é meio complicado para nós de humanas nesse sentido, né? E eu tive um grande apoio da Rose e a gente desenvolveu vários projetos. Vou para lá a convite da Roseli, que me apresenta o PEI, que me leva para faço a inscrição, vou para a entrevista, passei pela entrevista, foi um UF, e chego lá. Me apresentam uma sala, que vai ser minha sala ambiente, apresentam lá a escola, fala que a gente tinha uma série de coisas diferentes para mudar e que eu passaria o dia inteiro lá. Falei, bom, já que eu vou passar o dia inteiro, nós temos hora de estudo, eu vou estudar mesmo. E ali eu começo o desenvolver realmente do que eu faço hoje, que é essa questão de trazer todo o conhecimento possível através de livros, sim. Através de aulas dialogadas, também, né? Porque a gente precisa de vez em quando gastar um pouco de saliva. Mas eu já passei um pouquinho dessa história de que material de professor é saliva e giz.
né? A Carla já me viu algumas vezes lá na escola, até não teve oportunidade, volto a convidar, porque eu já convidei para assistir minha aula. Ganhei um data show, cara. Minha diretora falou, leva o data show. Eu falei, é mesmo, data show. E aí eu corri atrás de um computador, de um PCzinho. Meu marido trocou o PC, peguei o PC e aí começa uma caminhada do Luiz, que para mim, para o Luiz, uma caminhada de sucesso, né? Porque eu me satisfaço demais com o que eu faço. Então, dali eu crio as aulas em data show, que é muito comum, já era muito comum dentro das universidades, né? Mas para o ensino fundamental e médio, não. Dali eu começo a trabalhar, estudar. Eu sempre gostei de cinema e de televisão, adoro uma televisão. Comecei a fazer a mescla de filmes para dentro do meu conteúdo. Ali foi dado para mim a sociologia e a história. Então, assim, eles querem uma revolta dentro da escola, né? Porque do jeito que eu sou objetivo e eu brigo, então, falei, olha, vocês têm certeza dessa loucura que vocês vão fazer? Não, tudo bem. Falei, olha, eu vou ter 4 aulas na semana, cara. Eu vou acabar com tudo isso. E ali começa uma vivência muito diferente. Uma vivência de extrema responsabilidade, inclusive maior do que eu já sentia antes, porque eu via que eu tinha ali na mão ferramentas para fazer uma boa educação. Nem sempre a gente acerta, mas também a gente acerta bastante. Então, eu começo a trabalhar essa questão do cinema, eu começo a trabalhar a questão de música, porque eu adoro música, trabalhei muito tempo com dança de salão, então sou um cara que é ligado à música. Vou adiante com esse pensamento todo e entro para alguns projetos. Vou respirar. Certo. Quer perguntar alguma coisa? Luiz, Luiz, eu estou adorando a sua história, essa experiência aí que você chegou assim, né? Entrou no mundo da educação de fato. Já durante a sua formação, você já começou a lecionar, isso é legal, maravilhoso. De repente, você já é convidado para trabalhar numa escola do ensino também integral. E eu queria saber o seguinte, você falou assim que você dá 4 aulas, mas curiosidade mesmo de saber como que funciona o PEI, tá? Porque é um formato novo que eu não conheço a fundo e acredito que muita gente também aqui que está assistindo a nossa live não conhece a fundo. Você tem direito, então, nesse momento, no Ensino PEI, a dar essas 4 aulas. E quanto tempo cada aula? Então, pelo que eu vejo também, vocês têm um tempo para planejar além dessas aulas, certo? Então, quanto tempo de aula você dá e quanto tempo você tem para planejar as ações dessas aulas? Olha só, a estrutura do PEI é da seguinte, a grade horária não muda, ok? A gente não tem mais aulas do que outras escolas. Então, português, eu vou até pedir desculpa se eu errar. Se não me engano, são 5 aulas e 6 no terceiro de português. Matemática também vai por aí, que são as disciplinas que são valorizadas. Eles só esquecem que para entender português e depois interpretar e usar a matemática, eles precisam conhecer o mundo, e o mundo quem dá é humanas. Né? Até para escrever uma boa história e poesia, sem conhecer mundo, sem se conhecer a emoção, as negações, as aceitações, não sai poesia. Nós temos ali as aulas de geografia, se não me engano, são 4. Se não me engano, não sei se são 12 ou são 4. Eu sei que no fundamental são 4, acho que no médio são 2. Filosofia são 2, sociologia são 2. Eu só ia te falar um negócio, Luiz. A gente pode pedir para o pessoal que está assistindo a live ajudar a gente. Então, vocês, por favor, confirmem se o Luiz está... Tem um monte de gente amiga minha aí. A Bifão está aí, a Adri Bifone. Então, Bri, me ajuda aí nas aulas. Me ajuda aí a passar, porque tem bastante amigo meu. Estou vendo aí, olha que tem bastante gente mesmo. Então, você tem aí, sociologia são 2, história são 2, por isso que eu falo que são 4. Né? Porque a sociologia não vive sem a história não vive sem sociologia. Então, eu trabalho os dois, o perfil de cada disciplina, mas eu vou fazendo o quê? Eu vou costurando isso. Então, eu ganho muito tempo, né? Então, eu sou feliz de ter 2 disciplinas. E como acontece? Eles são separados no horário, que nós temos horário antes, pós-almoço.
A grade é igual ao da escola convencional, só que a gente tem outras disciplinas, como eletivas, como projeto de vida, né? E essas disciplinas vão tomando laboratório, a parte prática de matemática, a parte prática de biologia, de química, então tem laboratório, né? Até se o pessoal que está assistindo a live puder doar coisas para o laboratório lá do Isaí, a gente está dentro. E a gente vai... Então, você aumentou o número de disciplinas, mas essas novas disciplinas que tem no PEI, elas são voltadas ao socioemocional, né? Então, e para a preparação para o mundo do trabalho. Estão colocando, a Adri está colocando lá, ó. Maravilha, Luiz. E a gente vai... Então, é dividido dessa forma. Então, você também tem horário de estudo, você também dá orientação de estudo, você tem as tutorias, que é um dos pontos altos da PEI, né? Nós, professores, os alunos escolhem quem quer escolher, qual professor que ele gostaria de ter a tutoria. Então, a gente vai lá, bate papo, a gente vê nota, a gente auxilia se precisa de alguma... Né, um bate-papo com outro professor, com colegas, a gente conversa um pouquinho do dia a dia deles, nós não somos psicólogos, né? E nem podemos ser, mas a gente está lá para escutar. Eles ficam o dia todo com a gente, né? Então a gente está mais com eles do que a maioria dos pais. Quando você fala de tutoria, ele chega a ser um pouquinho diferente da monitoria, porque você fala tutoria, de fato, você é o tutor desse aluno que ele quer conhecer mais sobre a sua matéria, ou de repente esse aluno que você é tutor, ele também pode ser um monitor da sua matéria? Olha, são coisas diferentes. Você pode até fazer. Eu pego os meus tutorados e boto eles para trabalhar também. Mas a tutoria, na sua essência ali do PEI, é justamente o acompanhamento aluno a aluno. Tá? Então, a gente acompanha as nossas disciplinas e as dos outros. A gente acompanha a vida escolar dele. Nós somos a ligação entre a gestão e o aluno. Óbvio que algumas vezes isso atravessa por algum problema, mas normalmente isso acontece para facilitar realmente esse entrosamento desse aluno, né, como um ser completo, né, que não é só o ato de aprender, não é só decorar, odeio essa palavra, tem gente que diz que é necessário decorar, eu vou dizer que aí tem áreas da educação que precisam de um certo momento, não vou discutir isso, mas na minha disciplina não tem decorada, né? Senão, o meu negócio é bater papo, contar história, colocar filme, dentro de todo esse processo eu vou amarrando. Então, o PEI, ele dá para a gente tempo ali dentro, de horário de descanso, horário de almoço, são 2 cafés, café da manhã e café da tarde, e nós temos também um horário que a gente estuda, né? Que, na realidade, a gente faz um monte de coisa, né? A gente estuda nesse horário, a gente arruma documentação, a gente prepara diário. Então, tem uma série de coisas administrativas, mas a obrigatoriedade de você continuar a estudar. Então, nós somos avaliados a cada final de período, né? Que é o CAP, onde se manda para a supervisão toda a documentação que a gente gerou durante aquele período, inclusive os cursos. E aí nós temos uma nota que é avaliado por toda a escola, por todos os colegas e pela gestão, né? Que eles chamam de 360, avaliação 360. Isso. Todo mundo avalia todo mundo, eu acho o máximo, né? Essa coisa, porque aparecem coisas inusitadas assim nas avaliações, principalmente dos alunos que vão chegando, do amor ao ódio, né? Porque é uma nova estrutura, nem sempre a criança vai. Diga, Carlinha, amiga, estou falando demais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí você comentou sobre os projetos. Uma colocação, que você estava falando de maker. Na verdade, Luiz, uma coisa assim que eu falo muito para as pessoas quando me perguntam de ensino maker, é que todo mundo é maker. Todo mundo já foi lá trocar um chuveiro. Você já teve que, em algum momento, trocar um botijão de gás na sua casa. Todo mundo já fez alguma coisa maker. É que as pessoas, com o tempo, vai perdendo a ousadia de fazer. Né? E que aí o pessoal fala assim, Carla, mas se queimar o chuveiro na minha casa, eu não vou trocar resistência. Eu vou ligar aí para
não posso falar o nome, mas uma determinada concessionária que faz o seguro de casa, né? Aí eu falo, mas em algum momento da sua vida você já foi. Então, assim, realmente, todo mundo é maker, né? Você estava falando dos projetos que você faz. Então, aqui a Seonara Conceição está perguntando o seguinte: qual a maior dificuldade sua no processo de trabalho com projetos? Muito bom. Caiu. Oi? Tá aqui. Carla, o seu microfone, acho que... Não, tá aqui meu microfone. Aí? Voltou? Quer que eu faça de novo a pergunta? Não, ela pergunta quais são as minhas dificuldades a trabalhar com projetos, né? As dificuldades são várias. Eu acho que o professor hoje, ele é um guerreiro, né? Ele é um herói, independente se a qualidade é 100%, se é 50%, se é 30%. O trabalhar, principalmente com essa criança que vem numa outra estrutura para nós, chegar e jogar para ele, e tem que ser muito, eu pelo menos sou muito transparente, muito claro, muito objetivo, que a responsabilidade da educação dele é dele, não é só minha, né? Eu sou facilitador para isso, né? Então eu gosto muito mais da palavra tutor do que professor, tá? Sem tirar as qualidades do professor, do sentido antigo da coisa, de estar ali, de aprender, de ensinar. Então, quando você entra no primeiro ano, vou falar do ensino médio, que é o que eu mais conheço, o aluno que chega para a gente no primeiro ano é muito difícil. É muito difícil porque ele vem com uma dificuldade em algumas disciplinas, ele vem com uma dificuldade de socialização, ele entende que o professor está ali para servi-lo, tanto que a gente escuta, é muito comum se escutar na escola, que meu pai paga imposto, então você é meu empregado. Eu falo, olha, eu não sou empregado seu, nem do seu pai, eu sou do Estado, o Estado que me paga. Né? Então, você não mistura as estações, porque não é assim. Então, você precisa conversar comigo. Você tem que entender meu lado, eu entendo o seu. Então, essa preparação do aluno, ele demora um pouco. Depois, você estabilizar toda essa estrutura nova, demora também mais um pouquinho. Então, eles vão começar a produzir para o final do segundo semestre, de verdade. Começar a ter ideia de projeto, quer dizer, criar o que ele quer de verdade estudar e como ele quer estudar e onde ele quer chegar com aquilo. Então, a gente tem essa dificuldade pelo próprio sistema. Tanto que, quando eles vão para o segundo ano, é mágico, porque as coisas vão brotando, elas vão pipocando durante o ano. Né? A gente joga a sementinha ali no começo do segundo ano para eles, e aquilo vai pipocando, as ideias vão vindo, porque eles já estão acostumados a trabalhar com o projeto. Né? E ele vai finalizar tudo isso na culminância, né? Que são separados, que são projetos que a gente desenvolve separadamente, e nos finais também do semestre, os professores acabam fazendo uma culminância dos projetos do semestre. Né? Essa culminância primeira que eu falei, ele faz parte de uma disciplina chamada eletiva, que também ajuda demais, é isso que vai dar o grande boom para eles aprenderem a trabalhar com projeto. Né? E logo na sequência o trabalho dos professores, que é uma equipe mágica que tem no Isaí. Né? A Cecília está gritando aqui, fala da sala de artes maker também, porque a gente vai, como a gente tem sala ambiente, a gente consegue trabalhar dessa forma. A gente consegue pôr lá, ter as coisas deles ali, eles sabem que aquele espaço é para aquilo, eles vão desenvolvendo essa capacidade de organização e de autonomia. Meus alunos, eles sabem que eu preciso ensinar isso. Beleza, mas como a gente vai aprender? E aí fica na mão deles. Se eles falarem para mim, você vai para a lousa, vai passar giz e saliva, eu vou para a lousa. É óbvio que eles já aprenderam a não gostar mais disso e vão para outro lado, né? Então, fica mágico, mas olhar a realidade, a pura realidade, Carla, para essa professora, desculpa, eu não anotei o nome dela. Quem é ela, Carla? Seonara. Seonara, é muito difícil.
é muito difícil, porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem apoio de pais, são poucos que realmente apoiam, eles acham que a gente está mudando a cabeça dos filhos, muitas vezes. É com o tempo que isso transforma. Mas chega no terceiro ano, eles estão tudo com a gente no colo, mas a gente não quer colo, né? Não é essa a nossa função. A gente quer que eles alcem voo, né? Dentro da possibilidade, que a gente sabe que toda a questão econômica vai bater muito forte lá no terceiro ano do ensino médio, mas é necessário que eles tenham autonomia, que eles possam resolver de verdade se eles querem ir para a faculdade. Eu sempre falo, vá para a faculdade. Mas eu falo, se você não quer, o que eu vou fazer? Então, o que você vai fazer? Me diga, qual a tua expectativa de vida? E aí tem a professora Rosana Fernandes, que até está na live, que ela é mágica. Desculpa os outros professores, não vou citar todos, eu vou citar o trabalho da Rosana, que é mágico nesse sentido. É o protagonismo, né? O protagonismo da vida deles, né? Eles têm que assumir o papel deles dentro da trajetória deles e aquilo que eles vão chegar até o final, né? É um momento importante, é um momento de escolhas, né? É um momento de percepção, de novas perspectivas. Então a gente entende que existe um momento inicial que eles têm sonhos, nem sempre correspondem à realidade, ou muitas vezes eles têm sonhos de algumas coisas, enfim, alguma temperança lá na frente precisa acontecer, né, em um dado momento, mas nesse instante que eles vão acabar se encontrando, né? Por isso que aquele trabalho de às vezes você levar os profissionais para dentro das escolas, né? Tem um trabalho bem bacana sobre isso, que eles conseguem sentar, trocar ideia, perguntar para esses profissionais, né, aquela história da verdade ou é mentira, entendeu? Como que é realmente o seu dia a dia, né? Então, assim, é um lado interessante. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer da Regina Souza. Ela está perguntando o seguinte, ó, professor, nos passe a sua visão do desenvolvimento, inclusive comportamental, dos alunos do método PEI em relação ao método comum. 40% a mais. Eu não sou bom de matemática, mas 40% a mais. Por quê? Porque a estrutura montada, primeiro, ele não vai ter o acesso, e aí é muito complicado falar isso, mas entendam o que eu vou falar. Os pais ficam um pouco mais distantes nesse momento, eles passam o dia dentro da escola com a cabeça voltada para a educação, né? Isso facilita um pouco, porque todas essas crianças, a gente sabe que a gente está falando de Estado, a gente está falando de uma escola de periferia, né? Tem N problemas acontecendo, e quando eles vêm para a gente, eles chegam cheios de carência. E não é só a carência afetiva, porque a carência afetiva de grande parte dos nossos alunos aí são supridas pela família, mas são outras carências que também são de sentimento, de querer uma coisa e não ter, de sonhar e saber que alguém está dizendo para ele que ele não vai conseguir. Fora que você tem uma equipe que está se aperfeiçoando, Carla, dia a dia. Então, a cada ano que passa para nós, a gente aprende uma forma de trabalhar melhor. Uhum. Sem dúvida, concordo com você. Facilita. Você tem alunos que entram comigo e não suportam história. Tem aluno que prefere, como eles se movimentam pela escola, preferia não entrar na minha aula, ao ponto de eu ter que pegar aluno de laço de vez em quando no primeiro ano. E a construção vai sendo tão bem feita, de forma tão gostosa, tão autônoma e responsável, que as minhas aulas são cheias hoje. Sim. Né? É gostoso de ver, dos colegas também estão aí na live, mas eu estou falando da minha. A minha é cheia. Né? Eles estão lá, estão curtindo. Alessandro, você quer falar alguma coisa que eu já falei com a Carla, falei com você? Conta aí, o que você quer me perguntar? Eu queria saber mais um pouquinho sobre a questão dos projetos também, de fato, porque, pelo que eu entendi, vocês definem no começo do ano como vai ser a construção desse projeto. Eles são os projetos com temas diversos, o aluno escolhe, ou um grupo de professor que escolhe, o aluno escolhe um projeto individual, ou esse projeto tem que ser feito pela sala, por grupos. Como que funciona essa questão? Por exemplo, assim, eu cheguei nessa sua escola, é meu primeiro ano. Desculpa, só reforça para mim. O ensino, vocês dão aula para todas as séries nessa escola ou não?
Todas as Fundo séries. 2 e ensino médio. Fundo 2 Tá, entrou esse ano, tá? O médio tá. já está há algum tempo. Tá, ok. Então, eu vou fazer perguntas mais com base no médio, já que o Fundo 2 entrou nesse ano. E aí, E ano a que minha vem, a gente faz pegada. uma outra live e você me conta como que foi a experiência com o Fundamental 2. Tá, ok? E, então, eu acabei de chegar na escola agora e vai ter projeto. É meu primeiro ano. Eu vou fazer com colega, eu vou fazer com a sala inteira, são divididos grupos. E como que é a escolha do tema desse projeto? Então, vamos lá. 2 momentos separados. Um é a parte individual de cada disciplina, ok? Que vai funcionar de várias formas, dependendo da característica do professor. E tem o outro lado, que são as eletivas, né? As eletivas, como é que a gente faz? A gente precisa casar as duas coisas. A gente faz uma pesquisona para saber quais são os interesses que estão rolando naquele momento. Porque você sabe, passou um filme diferente, muda, né? Teve alguma ação diferente na televisão ou do próprio bairro, quer dizer, isso muda muito. Elas são semestrais, tá bom? A disciplina eletiva. Então, no primeiro semestre, nós separamos ali os professores, cada um dá um tema, dentro daquilo que os alunos já levantaram, e a gente tenta adaptar, porque também ninguém é mágico, né? Eu não vou conseguir falar Certo. de medicina, como, por exemplo, a professora de biologia, a Dani, fez uma coisa super legal, que é aquele Criminal Minds. Ela fez uma cena daquilo lá para ensinar biologia e trabalhar com o pessoal que queria fazer medicina. Então, a gente divide dentro das nossas habilidades para oferecer o melhor trabalho para eles, e aí é oferecida para os alunos, e eles vão escolher qual que eles vão querer. Eles escolhem, esses alunos vêm para nós no dia específico, porque tem dia para isso, então a gente tem o tempo para isso. E aí esse projeto ele começa a ser desenvolvido, tá? E vai gerar uma culminância no final do semestre, que aí todos os projetos são apresentados naquele... Gente, tivemos um pequeno probleminha técnico Deu uma com a travada, mas... internet, com a internet do nosso amigo Luiz. Mas calma, que Que ele logo, vai logo voltar. ele volta para falar com a gente. Enquanto isso, a gente vai dar uma lida agora nos comentários, tá ok? Tô aqui. O Luiz voltou, logo quando a gente ia Voltou. falar dos comentários, Luiz. Eu caio, mas não levo tombo. É isso mesmo, tem que ser assim. Maravilha. Olha, eu vou te falar onde foi que você parou. Você parou no contexto em que os alunos escolhem a eletiva e você Bom, aí continua. começa a preparar essa seletiva, porque vai ter que ter um produto final. E nessa pegada, a gente vai trabalhar com eles, a responsabilidade, a autor, porque é eles que vão escolhendo, a gente dá o rumo e vamos acompanhando. Agora, voltamos a dizer, né? Graças a Deus temos a equipe que temos no Isaí, porque a grana é muito curta, né? A diretora chora lá na diretoria de ensino, mas é muito curta para todas, e a gente acaba fazendo o que tem que fazer e pronto. E tem o segundo momento, que é dos professores. Então, por exemplo, eu entendo que eu tenho que trabalhar a socialização, eu tenho que trabalhar a autonomia, eu tenho que trabalhar ele enquanto ser político, eu tenho que trabalhar essa pegada social. Então, eu escolho eletivas que vão trazer para eles essa pegada. Então, eu escolhi dança de salão. E, olha, vou dizer que saíram coisas bárbaras. Inclusive, estou refazendo o repeteco dela durante esse período. Será que eu caí? Deu uma travadinha agora, travou. Deu uma travadinha, pode ser que ele caia novamente. Mas aí ele vai... É um probleminha de estabilidade da internet lá do professor Luiz. Mas, gente, enquanto isso, quando dele dessas travadinhas, a gente vai ler uma mensagem, uma colocação que o pessoal colocou aí nos comentários e falar com vocês. Carla, e aí, o que o pessoal tá falando nos comentários? Ele voltou. Voltou. Desculpa, gente, a internet aqui, eu não sei o que está acontecendo. Tá ok. A Carla ia ler um comentário para a gente agora, Luiz, mas aí ela vai selecionar o comentário e aí você termina a sua fala, por gentileza, para a gente ver, acompanhar um pouquinho o que o pessoal está falando no chat sobre a sua live, tá bom? Mas aí você parou na dança de salão, aí você escolheu a dança de salão pela segunda vez para ser uma eletiva que você iria ministrar. Diga lá.
Bom, escolhi e saiu produtos maravilhosos, né? Trouxemos vários alunos que tinham um problema de socialização para dentro dessa seletiva, que não foram bem escolhas deles, mas foram colocados porque a escola também tem essa responsabilidade e as coisas ficaram muito legais, tanto que eles optam em ter a eletiva, né? Então, nós mantivemos aí mais algum tempo. E temos o segundo pátio, que é do professor, mas aí eu vou esperar vocês comentarem e aí eu falo dessa questão dos projetos individuais dos professores. Maravilha. Olha, a gente tem bastante comentário aqui, né? A gente tem a Lúcia falando muito bom, desperta os sonhos e enxergar que eles são capazes e podem alcançar os próprios sonhos deles. Nós temos aqui da Tânia, tá? A Tânia Domeni, que a gente conhece, que esse ano aí se aposentou, né? Ela comentou o seguinte, que eu amo o programa de ensino integral, acreditei desde o início que daria certo. Temos a liberdade e tempo de desenvolver muitos projetos, inclusive o Maker, na qual contamos com sua parceira. A Cecília, né? Cecília está falando sobre os projetos interdisciplinares sempre, né? Falando que adora sociologia, história, arte. E aqui a Regina, que já havia lhe perguntado sobre esse contexto, né, do período de ensino integral e do comum. Ela está falando que a triste realidade de muitos pais que não tiveram sonhos ou oportunidade de melhoria não entendem que seus filhos podem fazer a diferença e podem ser diferentes dos pais. Imagina a dificuldade de vocês, professores. Olha, Carla, eu falo até emocionado, porque como a Tânia, eu tomei o ensino da escola integral e defendo, e eu acredito que a equipe toda defenda isso. É muito difícil, no nosso país, a gente trabalhar com sonhos. Além que a nossa região é muito boa, dentro de pensar aí, na periferia é uma região muito boa, ela fica ali no começo ali da Sapopemba, Vila Invernada, entre o Shopping e a Anália Franco, é um bom lugar. Mas é muito difícil você trabalhar com sonhos de crianças, por exemplo, 4 quilômetros à frente, 5 quilômetros à frente, aonde as pessoas são mortas na rua. Né? Ali para perto tem o Mata Porco, mais em cima, mais a parte de baixo tem outra comunidade. Então, nós, professores, a gente continua dizendo, meus colegas são heróis, porque a gente trabalha com todo esse processo e aí a gente tem que trabalhar com os pais. Porque quando os filhos começam a bater asa e sonhar com um certo pé no chão e começam a exigir deles o que eles precisam dar, que não é só o dinheiro, que é o apoio verdadeiro. As coisas pegam e aí a gente tem que tratar os pais. Aí vem pai e filho para conversar com a gente poder tentar trazer uma costura dentro dessa família que entenda que o sonho ele tem que existir. Se ele não existir, ninguém chega a lugar nenhum. Pode dar certo, como pode não dar. Tudo bem. Mas ele tem que tentar, ele tem que ter o direito a tentar. Sabe, Carla, eu lembro um pouco de mim nisso. Quando eu passo na faculdade, eu era até que um aluno legal. Eu passei na Unicamp, em Biologia. Eu tinha adoração por Biologia. Adoração. E eu passei na Unicamp. Eu era de escola de Estado. Pobre. E eu falei, passei numa escola pública e vou fazer Biologia. Eu só esqueci do detalhe que eu precisava trabalhar. E lá era tempo integral. E eu tive que deixar aquele sonho e fui pagar PUC. Olha que loucura, né? Porque eu consegui bolsa logo que entrei. Mas eu entrei, eu falei, eu preciso começar alguma coisa. E aí eu me apaixono, que pode ser que eu não fosse professora se eu fosse biólogo, gostava de microbiologia. O meu sonho naquele momento ele foi destruído, mas minha mãe sempre me fortaleceu nesse sentido. Então eu cresci naquele momento, falando, não, eu vou fazer outra faculdade, vou dar conta, depois eu faço biologia, vou vencer aqui na minha vida. E me apaixono pelas ciências sociais e começo a caminhada que eu acredito em destino, me desculpa aí se alguém não acredita, mas eu acredito, era meu destino estar dentro de uma sala de aula, tanto que hoje eu não largo, pode me dar várias opções, se me dá uma sala de aula em qualquer lugar eu vou, né? Pode ser no superior, no médio, no fundo, vamos embora. Mas é sala de aula que é meu lugar. Então, realmente é muito difícil, Regina. Essa questão, né, quando a gente fala assim, de apoio dos pais durante esse percurso, faz toda a diferença para um aluno.
tá? Principalmente quando ele está dentro da escola. E essa questão de repente, a gente fazer, né, essa mudança de um caminho, daquilo que você estava estudando, né? Você sabe que eu passei por um processo, assim, muito similar, né? Meu pai sempre trabalhou na indústria automobilística, trabalhava na Ford, enfim. E meu pai, enfim, quando eu terminei de estudar, que eu entrei para a Volkswagen, meu pai ficou muito feliz, né? Então, assim, o meu pai ficou extremamente contente, eu estava muito bem na Volkswagen. E aí você acaba percebendo que eu comecei a dar aula com 17 anos, né, de informática, em cursinhos de computação, acho que vocês vão até lembrar, era chamado de Bit Company. Gente, é muito antigo isso, tá? Extremamente antigo, tá? Era Bit Company, Datapro, que era lá na Paulista, no Conjunto Nacional. Gente, isso é muito antigo, né? Eu comecei a dar aula com 17 anos. E eu gostava muito de fazer aquilo. Então, dentro da Volkswagen, eu tive contato com os alunos do Senai, que trabalhavam ali dentro enfim, da seção de montagem, da ala de produção. E eu percebi que aqueles alunos, eles tinham um sonho, eles queriam atuar na área, mas uma vez que eu estava lá dentro, eu vi uma coisa assim que, nossa, me decepcionou muito com a empresa, né? Enfim, aqueles alunos estavam lá, eu sempre gostei muito de robótica, eu adoro essas coisas, né? Robótica até adoro, né? E esses alunos estavam atuando, eles trabalhavam na área da produção, com pessoas já antigas da casa, que tinham muita experiência, e eles atuavam trabalhando junto. E numa dessas conversas, numa dessas passadas lá na sessão, eu conversava muito com eles, eles falavam, né, que o sonho deles era, uns queriam engenharia, outros queriam engenharia da produção, automóvel, enfim, cada um tinha um sonho diferente, né? E aí o tutor deles, né, que era um professor do Senai que atuava lá dentro, eu nunca me esqueci disso. Ele falou para que era um grupo que ele estava levando, ele estava passando com aquele grupo e eles estavam falando isso para eles. E aí esse indivíduo chegou para eles e falou: olha, vocês têm que aprender a sonhar com o pé no chão. Porque, ele falou assim, porque a maioria de vocês aqui não vai conseguir chegar efetivamente aqui dentro da sessão e usar o jaleco, porque assim, você tinha o pessoal que usava o macacão e o pessoal do jaleco, era legal o pessoal do jaleco. E ele falou, muitos de vocês não vão colocar o jaleco. Então, quando eu ouvi aquilo, gente, eu fiquei tão decepcionada, mas tão decepcionada, que eu falei, eu vou sair, eu vou usar tudo aquilo que eu sei na área da educação, porque é aquilo que eu gosto de fazer. E assim, tinha muito futuro numa indústria automobilística, estava lá com um projeto, gerenciamento do projeto da SAP, do SAP, então, nossa, tinha uma caminhada muito longa. Mas eu cortei, eu simplesmente saí, né, falei, olha, não vai ser por aí, porque eu não sei, né, às vezes a gente escuta esse tipo de coisa e a gente começa a pensar, né, de onde, né? Como que essas coisas acontecem, né? E o pior é que quando ele falou, eu escutei alguns alunos lá do grupo falando assim, na verdade, você sabe que ele tem razão, né? Eles falaram assim, você sabe que ele tem razão porque nós provavelmente só vamos ter nossa trajetória aqui, nós vamos até o 3º ano do médio. Nós não temos estatisticamente comprovado que a gente sai direto do 3º ano do ensino médio e já vai para uma graduação. Ninguém tem essa inspiração, porque a gente passa tanta dificuldade. Olha o que esse rapaz falou, o nome dele era Felipe. Ele falou, a gente passa tanta dificuldade que a gente quer sair do médio, a gente quer trabalhar primeiro. A gente quer, não sei, a gente quer trabalhar, tem que ajudar em casa, a gente sai que a nossa prioridade de frente é o dinheiro, mas eles não conseguem relacionar isso. Entendeu? Fica distante da realidade deles. Então, eu acredito muito nisso. O professor que inspira, né? Aquele professor que leva você para frente e fala, olha, você tem várias perspectivas e você pode trabalhar elas, né? E o duro é que quando chega em casa, muitas vezes eles escutam o contrário, Luiz. Né? Você vai trabalhar para ajudar a família, sabe essas coisas? A gente entende que isso é importante. Mas veja, eles têm uma oportunidade que talvez os pais nunca tiveram. Nós temos que semear, Carla. Eu falo, né? Professor tem que ser inspiração. É poético, mas a obrigação do professor é semear. Não sou eu que vou fechar a porta. Eu, inclusive, vou tentar organizar isso com ele para que ele realmente tente chegar lá. Agora, se ele chegar e não puder, ele fez o que ele tinha que fazer. Não vai ficar a sensação de que um dia eu não consegui porque eu não tentei.
Nós sabemos das dificuldades, a É, gente conversa, inclusive, entre nós, professores, sobre os problemas. A gente não fala sobre limitação, não, a gente fala sobre problemas. Não dá para falar sobre limitação, eu não sou ninguém para falar sobre limitação. Eu saí agora de um curso falando sobre dislexia, justamente sobre isso, né? Porque a dislexia ele não tem nada, que história é essa? Pelo contrário, ele tem outras habilidades, eles têm que ser aproveitadas. Infelizmente, no nosso país, a gente tem que ensinar esses pais. Eu não vou falar dos outros, porque eu vou dizer assim, mas os outros também. Eu não quero saber dos outros, eu falo do meu. No nosso país, a gente precisa começar a mudar isso. Os pais têm que dar importância à educação, tem que dar jeito, botou filho no mundo. Hoje em dia, ninguém mais é idiota nem ignorante. Hoje em dia, você vai no concordo. posto, você tem ali o anticonceptivo, né? Anticoncepcional. Então, quando você põe, você sabe que você estava grávida, que você que quis, né? Sim, sim. Então, esse cara tem que dar, no mínimo, a condição de estudo e dessa criança sonhar. Sim. Uma criança que não sonha, ela é dura. É. Ela é, Ela é ela amarga, né? Ela é é amarga, né? amarga, Ela é amarga, essa é a palavra, né? É uma criança Amargura, né? sem. amarga. E aí me dá até uma Puxa, dor no coração, porque a gente vê alunos assim, né? sim. Meus colegas, a gente conversa muito sobre isso e a gente vê muita gente assim. E quando a gente vê os pais, dá vontade, eu não sei do quê. É que a gente não pode, mas eu gostaria de dar aquela maquininha de choque, sabe? Que bota ali nos pais, acorda, cara, vamos. Essa criança tem possibilidade. Você É sabe que bonito. essa questão das dificuldades, eu não tenho uma história muito boa com isso, na verdade, né? Eu tenho um trauma muito grande porque o meu filho tem essas dificuldades, né? E aí quando chegava e falava assim, ah, não, mas nós queremos laudo, queremos. Aí você vai para a BD, Associação Brasileira de Dislexia, você vai para a BDA, de déficit de atenção, você vai para todo lugar. Aí você faz todo o tratamento que precisa. E aí muitas vezes você não tem resposta da escola. Então isso aconteceu muito com ele desde pequeno, né? Então isso foi uma dificuldade, e isso realmente é algo que, assim, e não foi só uma escola, foram várias, né? E é ruim porque isso traumatiza muito o aluno. Ele sai muito magoado, né? Muito magoado. A mágoa que tem por achar que ele não tem capacidade é muito grande. E aí, quando, né, você vem com aquela fala, poxa, olha as inteligências múltiplas, veja naquilo que ele é bom. Trabalhe aquela habilidade que ele tem e desenvolva competência em relação àquela habilidade. O que eu escutava era assim, então, acontece que aqui não é terapia. Ninguém está falando Não, de terapia. mas você entende? Então você acaba tendo aquela coisa que você fala, gente, né, que nossa, que coisa horrível isso, né? E aí você vê É. professores que vêm de um outro contexto e não. E, enfim, fala Sabe, assim: Carla? não, isso é bobagem, isso é frescura, isso aqui é aluno que não quer estudar. E aí você vê que tá achando, aí ele acaba se tornando amargo, sabe? Eu sou Decepcionado, eu professor. diria. Eu sou professor que pego muito no pé. Tanto que eu tenho seu filho como meu aluno. E eu pego no pé e ele sabe que eu pego no pé. Sim, Mas sim. o pegar no pé é justamente na situação. Vem cá, o que você vai trazer para mim? Né? Então, o Serguei, ele vai devolvendo, né, do jeito dele. Se a gente, eu não, exatamente pelo que o professor falou, essa pessoa falou que não é terapia, não é mesmo. Então, qual é a minha função enquanto professor? Cobrar, ensinar, dar oportunidade, e dentro do PEI, nesse sentido, né? A gente dar oportunidade, criar projetos, criar formas. Pode ser que dê certo, pode ser também que não deu, mas nós temos por obrigação fazer as tentativas, ao ponto de chegar e chamar e falar, e aí, que hora que você vai resolver? Mostrar a cara para mim, né? Vocês sabem que a primeira vez que eu fui lá na escola, né, na Zailener, logo de cara a primeira pessoa que me recebeu foi o Ebert, e aí eu fui para tua sala. E eu tava morrendo de medo, porque eu já estava numa situação que eu já tinha discutido em várias escolas, eu falei, eu não aguento, mas eu estava cansada, né? E aquela questão sabe, a socialização que não tem é muito difícil, não tem, porque se sente mal com a fala, se sente mal com, né, memória de curta, se sente mal com tantas coisas que você acaba, né, falando, meu Deus, de novo, né, de novo. E, assim, o que me mostrou que a escola era diferente, eu sempre falo isso, aquilo que me impressionou, eu vou te dizer o que foi. Quando nós chegamos na tua sala de aula,
o Ebert me apresentou para você, nós começamos a conversar, e o meu filho estava atrás de mim. Ele estava super nervoso. Ele estava segurando a minha blusa, ele estava tremendo. E aí você tinha uns alunos do fundo da sala. Não sei se você vai lembrar disso. Aqueles alunos saíram de lá do fundo da sala, foram lá e falaram oi para ele como se já conhecessem ele já há um ano. Cumprimentaram, e aí, tudo bem e tal. Eu fiquei tão espantada, porque as pessoas tratavam ele tão mal nas escolas, que quando eu vi aquilo, nossa, eu fiquei muito assim, eu cheguei para ele, nós dois sentamos no carro, eu falei assim para ele, escuta, eu falei assim para ele, você viu a mesma coisa que eu vi? Aí ele pegou, ele falou, ai mãe, eu tô com medo. Aí eu falei assim para ele, eu falei, por quê? Ele falou, mãe, ninguém nunca me tratou bem na escola, olha que ponto a gente chega. Aí eu mesma virei para ele, olha, aquilo não dava nem tempo de falar que não era para ser um fato, porque a gente chegou na surpresa, nós caímos lá e olha, inclusive aqui tem o professor tal, o professor que estudou na PUC, olha a sala dele, os alunos lá no fundo. Eu falei, olha, eu tive a melhor boa impressão do mundo. Aliás, eu vou dizer, no seu percurso, eu falei para ele de 17 anos, eu falei 14, 13 anos de sofrimento, eu falei para ele. Essa é a primeira vez que eu vejo as pessoas abrindo os braços para você. Aí ele ficou para mim, e aí depois ele chegou e veio falar para mim que ele estava fazendo teatro logo quando ele entrou na escola. Meu filho não faz teatro, ele tem vergonha da fala dele, ele não consegue memorizar texto. Então ele falava, mãe, quando eu chegar lá e falar que eu quero fazer, eu não sei nem o que vai acontecer, o teto vai cair na minha cabeça, porque eu não lembro das falas, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. E ele não gostava de se pôr, ele morria de vergonha. E aí teve o dia que vocês convidaram, falou, olha, tá fazendo teatro, não sei o quê. Aí ele chegou para mim, naquele dia ele entrou no carro e falou assim, mãe, eu escolhi, eu vou fazer teatro. Gente, eu parei o carro na rua de trás da escola, eu fiquei olhando para ele, aí eu pensei assim na minha cabeça, meu Deus, muito cuidado agora, muito cuidado. Aí eu falei assim, sério? Ele falou, é. Aí eu falei assim, mas te escolheram para fazer... Né? Eu falei, te escolheram porque não tinha outra explicação. Aí ele falou para mim, não, fui eu que escolhi. Eu falei assim, você que escolheu para fazer teatro? Ele falou, eu falei, puxa, aquele bacana que você fala, gente, eu não tô sendo muito natural agora. Eu falei, nossa, que bacana, você vai fazer o quê, filho? Ele falou, Dionísio. Acho que era Dionísio. Aí eu virei para ele... do professor Valdir e da Rosana. Aí eu falei para ele, aquele que tem o cabelo comprido, metade homem, metade... Ele falou, eu falei, você vai caracterizar, com muito cuidado, né? Você vai caracterizar o personagem, porque meu filho não tinha amigos nas escolas. Aí ele falou assim, nossa, mãe, me explicaram que não dá, não sei o que, tal. E ele falando, olha, mãe, falaram que eu vou ter que, nossa, passar aqui um lápis no olho, tal, eu vou dançar, não sei o que. Aí eu fui tentando animar, eu falei, dança você faz desde os 7 anos, então não tem como dar errado. Aí ele falou, não, mãe, mas eu vou ter que passar no meio de todo mundo, vestida a caráter, não sei o quê. E do jeito que ele tinha vergonha, eu falei, gente, isso não vai rolar. E aí, na hora que eu fui lá, que eu assisti, nós dois chegamos no carro, eu e ele, nós começamos a chorar. Eu falei para ele, Serguei, eu não tenho palavras para... O pessoal que eu fiz a gravação ao vivo, né, uns parentes nossos, mandaram falar assim, mentira que ele tá fazendo isso. Eu falei, tá, gente, ele tá fazendo. Eu falei, e sabe o que é melhor? Ele se sentiu à vontade, ele que ficou pensando nas uvas em casa, mãe, vamos resolver o problema da uva, e ele falava, e eu tava, sabe, com o coração na mão. Eu falei, gente, meu Deus do céu, eu falei, Senhor, tomara que tudo corra muito bem. E é muito interessante, sabe, Carla, que a nossa preocupação, óbvio que é a educação formal, né? Mas da nossa equipe, está subindo aqui Cecília, Rosana, Bifão, nós somos voltados muito ao bem-estar do aluno. A educação, ela vem junto, né? A educação formal, ela vem junto. Sim, Quando sim. ele fez isso, e aí eu vou amarrar na pergunta do Alessandro, que ele tinha perguntado, a minha sala ela é redonda, as carteiras são redondas, tem uma biblioteca particular, minha sala tem tapete, que vira e mexe dá problema, porque vai deitar, então deite, vai lá assistir a aula. Aí fica. Fotografa, aí quando viram os AUEs lá. Mas também a responsabilidade deles, porque o AUE acontece e fala, agora vocês vão resolver. Né? Você fez, você resolveu, a sala é livre. E dentro desse meu projeto, aí respondendo aquela parte dos projetos, o meu projeto individual, por exemplo, eu trabalho com eles sempre, uma coisa que eu chamo de intervenção. Então, eles vão escolhendo assuntos durante a semana e vão apresentando, passam no horário ou do almoço ou dos cafés, e eles fazem uma representação, que pode ser desde um movimento
até o teatro, N coisas surgem. Então, isso para a escola durante aqueles minutos, né? Faz aquela intervenção e assusta todo mundo. No começo, a diretora Luciana, a professora e a vice-diretora Cristina sempre saíam correndo da sala assustados, o que está acontecendo no pátio, né? E eu gosto muito de trabalhar essa questão do teatro. Então, uma das coisas do ano passado que foram maravilhosas foi Morte e Vida Severina, que surgiu de um trechinho numa discussão sobre o Nordeste. E eles se propuseram a fazer o teatro, e foi uma coisa assim, que entrou, não era da culminância, mas entrou na culminância, não fazia parte das eletivas. Então, esse processo, sabe, Carla, a gente precisa tomar sempre muito cuidado, né? Porque a gente também não pode virar Deus, né? Mas na escola a gente tenta, assim, trabalhar isso, e trabalhar as diferenças. Porque o que é igual é fácil, trabalhar as diferenças que é difícil. Né? Porque todo mundo vai, porque a gente vai trabalhar as diferenças, porque aqui a gente respeita, mas não dá ênfase a isso. Sim. Pelo contrário, a gente vai buscar o que é diferente mesmo. Vem cá, o que você faz de diferente? Por que você é diferente? Qual é o problema com essa diferença? Né? Tanto que o meu posicionamento enquanto homem, né, é muito claro para eles desde o primeiro dia. Por quê? Meu marido, inclusive, faz palestras, porque eu faço ciclos de palestras dentro da escola. Né? Então, eu levo doutores, levo mestres, levo professores da faculdade, do médio, que são amigos, fazem parte do meu grupo. Então, eu já falo, olha, vocês vão ter a palestra com meu marido. É mesmo? Eu falo, qual é o problema? Existe algum problema? É agora. Não vamos deixar para depois. E isso, para eles, traz uma abertura de pensamento e de caminho. Não para ser gay, não é isso? Mas de dizer, eu sou livre para ser exatamente aquilo que eu quero ser. Sim. É isso e mesmo. respeitar a diversidade também. Sim, sim. Respeitar a diversidade. Tem o respeito à diversidade. Eu acho que... Sim, é muito importante essa questão de você saber conviver com o diferente. Imagine um mundo onde todo mundo é homogêneo e, tipo, tudo é igual. Não, gente, a gente precisa respeitar o próximo. Por que a felicidade ou a forma que o próximo se comporta ou como ele muitas vezes me incomoda? Será que me incomoda porque muitas das vezes eu gostaria de ter a liberdade de ser quem eu sou de fato e muitas das vezes eu não consigo ser? E é por isso que a felicidade, eu vou chamar a felicidade alheia, chega a me incomodar? Então, é muito importante que a gente consiga trabalhar de fato a diversidade dentro da aula. E é como você mesmo falou, Luiz, a gente não está incentivando em nenhum momento a pessoa a querer mudar de gênero ou querer se converter em um outro gênero. Não, a gente quer que de fato haja um respeito e haja uma comunicação entre as pessoas. Nós conseguimos construir um mundo melhor, conseguimos construir uma educação melhor quando existe de fato aquele diálogo, mas não um diálogo só no discurso, um diálogo onde eu realmente consiga entrar em contato com você, consiga sentir empatia e você também empatia por mim, e que eu também tenha o meu momento de ceder e você também. Todos podemos entrar no comum acordo. Por exemplo, isso aqui não está legal? Tá. Como que nós podemos fazer para ficar legal para ambas as partes? Então, o ideal que eu fui vendo o comentário aqui do pessoal, que eles estão falando maravilhas sobre esse formato a qual você trabalha e qual eles também fazem parte, que também está dentro, né, de fato, do ensino maker, onde vocês estão aprendendo, fazendo ali, colocando a mão na massa, hands-on de fato. E também a questão da aprendizagem baseada por projetos, que é muito importante, que de fato você também consegue fazer essas coisas, fazer esse movimento make quando você faz essa aprendizagem baseada por projetos. E muito me alegra porque os alunos que estão tendo essa oportunidade de fazer essa aprendizagem baseada em projetos, eles são alunos que saíram do ensino médio, por mais que muitas das vezes eles não vá diretamente para a universidade, eles serão alunos que sabem se virar e que têm autonomia para construir um plano de carreira, para construir uma saída de uma saída de escape, para se virar enquanto eles não conseguiram ingressar numa universidade. Mas o mais importante é que ele consiga ter aquela mente de como se planejar, de como sair de problemas, de como discutir e se relacionar com as outras pessoas, que isso é muito importante nesse momento. E muitas das vezes ele sai até sendo um aluno empreendedor, ele consegue construir de fato e empreender. E olha, quando um aluno ele empreende, ele acaba criando uma startup, vamos falar assim, ele cria uma startup. Ele acaba também,
gerando emprego para outras pessoas. Sim. E isso antes de Sim. passar na universidade, só porque ele Sim. teve a oportunidade de aprender de uma forma diferente, ou seja, de vivenciar uma educação diferente durante o ensino médio. Então, são preparações que eu acredito que é um dos papéis da escola, é, de fato, preparar a pessoa para a vida, para o mundo. Enfim, é claro, a escola, quando ela nasceu, se a gente vai analisar bem a fundo, a escola ela nasceu com uma missão de suprir uma necessidade de uma formação de mão de obra para fábricas, né? Não, E aí, senhor, só que né? ela nasceu desse jeito, mas ela não precisa viver eternamente nesse formato. Alessandro, é anterior, né? A educação no nosso país, ele nasce pela necessidade de escravizar índios. Sim! É muito mais sério, né? A educação, ela toma um formato no nosso país que é para aprender, não é para liberar. Sim, né? é muito importante você falar isso, porque tem um momento lá durante a pesquisa, quando eu estava fazendo, estava falando o seguinte: a coroa, muito preocupada em trazer mais pessoas que façam parte ali da sociedade, mas não para que ele faça simplesmente parte da sociedade, não. Eles estavam visando a geração de impostos que aquelas pessoas iriam trazer para a coroa naquele momento. Então, é como você mesmo falou, Luiz. A escola, quando ela chegou no Brasil, ela chegou para quê? Escravizar os índios, primeiramente, e também ter pessoas inseridas na sociedade para pagar mais impostos. Você sabe que o que me deixa muito feliz, Alex e Carla, é ter ganho, né? Que quando eu falo sempre para eles, né, que essa questão religiosa, ela está na nossa vida, independente de qual religião você participe, né? Então, eu vou usar aí a nomenclatura mais comum, né, o jargão mais comum, que Deus me deu a oportunidade de estar com essa equipe, né? A Luciana coloca aqui super dedicados. Nós somos dedicados porque a gente tem uma abertura para trabalhar, né? Porque se a Luciana não desse essa abertura para a gente desenvolver esse trabalho, nós não teríamos, né? Ficaria na mesmice. E o problema é a mesmice, é você ganhar o seu salário. E ponto. Nós temos uma obrigação enquanto professor que é um pouco maior que isso. Nós temos que ganhar mais, tem toda essa discussão, né? Mas essa discussão é no sindicato, né? O sindicato tem que se fortalecer e trazer para a gente o salário que a gente merece. É outra coisa. Dentro de sala de aula, não me interessa. Se você optou por estar lá, faça direito. Faça bem, traga inovação. Você tem que estudar para ser professor. Você quer que seu aluno estude se você não estuda? Né? Então, não dá para a gente tem que transformar isso. Né? E essa equipe aqui, eu cito a Cecília, que está muito próxima de mim, eu vou citar a Fabi, que é professora de português, a gente está sempre unido, o professor Valdir, que é meu PCA de filosofia, a Rosana, a gente se une, a gente chega a fazer aulas com 4, 5 professores que não estão na sua hora de folga. E aí a gente sai catando, olha, estou dando aula sobre isso, vamos lá. Pô, claro, vamos lá, porque o negócio é legal, o assunto é bom. E a gente bate boca. Por quê? Porque ninguém é igual. Eu não penso igual a você ou a Carla. A gente pode parecer parecido, a gente pode ter os mesmos ideais, mas não é tudo igual. E aí os alunos ficam olhando para a gente e chega a dar orgulho, porque eles estão escutando e estão aprendendo a aprender. Que a educação ela não é quadrada, que a educação não é somente o livro na mão. O livro na mão faz parte. A educação não é só ouvir e decorar. A educação é aprender e reaprender e me ensinar. Porque quando eu me coloco no papel de tutor, eu também estou aprendendo com eles. Gente, tem coisas magníficas. Eu trabalho uma série de ferramentas no portfólio eletrônico. Eu ensinei a usar o portfólio eletrônico e as ferramentas. Você vê cada coisa maravilhosa que nasce. Aí fala, mas esse aluno não sabe nem ler e escrever direito. Fala assim, e daí? Ele trabalha com a informática. Vamos ajudar ele a ler e escrever, então, porque o trabalho dele está garantido. Vamos trazer outra coisa para esse cara.
né? Vamos mostrar para ele a importância, né, do saber ler e escrever bem na área dele. O quanto que ele vai ganhar a partir desse momento. Porque muitas das vezes é naquela... querido ou não, eu vim do ensino que o professor chegava lá, colocava a lição na lousa, é isso que você tem que copiar e fazer. Mas existia também aqueles professores que faziam a diferença. Eu tinha uma professora de português que ela era excelente. Nossa, a Maria do Carmo, quando eu tive... as aulas dela, ela falava, vocês precisam, porque vocês vão chegar lá numa entrevista, vão falar errado. Ou ela falava assim, você vai ler um livro, vai fazer alguma coisa assim, e aí, como que vai ser? Em compensação, eu tive uma professora de matemática que me fez detestar a matéria. Porque é o seguinte, eu adorava matemática, mas teve uma vez que eu não estava entendendo uma questão, e presta atenção, sexta série, foi quinta ou foi acho que foi na quinta, entre a quinta e a sexta série. Essa professora, eu falei assim que não tinha entendido a questão. Ela me puxou na lousa, começou a gritar e falar, olha, isso, e eu, tipo, ela não conversou comigo, ela gritou. E aí, ela olhou para mim e falou assim, você entendeu? Eu falei assim, não. Ainda bem não, que você eu falei que eu não entendi. Se você não entendeu, então vai lá sentar no seu lugar. Caramba. Eu falei assim, a partir de hoje eu não quero mais saber dessas aulas. Ela chegava na sala... Eu não assisti essa aula para quê? Mas você entendeu? Ela me frustrou. A gente trabalha lá, Alex, eu falo de alguns professores que são mais próximos. Por exemplo, eu tinha um contato com a professora de Química, a Tânia, enorme. Por quê? Quando eu vou falar de história, existem vários processos que são químicos que aconteceram durante a história, desde o Egito, lá na mumificação. Né? Então eu chamava ela louca, assim, Tânia, do corredor, porque eu sou professor maluquinho mesmo. Eu meto a cara para fora, eu grito, eu saio correndo pelo corredor, sou eu mesmo, assim, desse jeitinho. Tânia, vem aqui que eu estou falando sobre mumificação. A Tânia já subia correndo. Pelo amor de Deus, eu preciso ensinar para eles aqui em Sociologia a fazer gráfico. Preciso lá que eles aprendam o produto cartesiano. Aí a professora Vitti já inseriu os dados. Então, quer dizer, a gente tem uma equipe muito legal e que tem momentos que a gente é chato, tem momentos que o próprio conteúdo é chato, mas o que a gente tenta fazer? Diluir essa chatice, né, utilizando a autonomia do aluno. Tá aí, como é que você quer aprender? Nós vamos ter que aprender. Em que momento? Você sabe que algumas vezes até... Luciana, não briga comigo, tá? Algumas vezes a gente inverte esse conteúdo. Por quê? Porque o conteúdo do Estado ele é feito por uma massa, né? E nós estamos num grupo menor. Então, de vez em quando, eu até inverto a pegada de conteúdo para que eles aprendam de uma forma mais fácil, porque é opção deles. Né? E aí o negócio vai. É mágico isso, sabe, Alessandro? A gente precisava assim que o professor ganhasse melhor para a gente poder ter um pouco menos aula, para a gente poder se dedicar um pouco mais. Isso é certo, porque não dá para se dedicar com 40 horas aula. Né? E tem gente que dá 40 horas no Estado, aí vai dar na particular, mas não sei quantas horas. É uma vida insana para poder ter um salário que eu vou chamar de... Então, a gente precisava de algumas ajudas para que a gente pudesse ter esse ensino que vocês usam o Maker pensando, vou separar duas coisinhas, mas elas estão juntas. Esse Maker do projeto, da coisa que da Carla falou, vamos lá trocar isso, fazer aquilo, vamos pensar a educação Maker, né? No sentido de vamos construa a sua educação, como é que você quer? Vamos lá, tá aqui, te dou na mão, vamos lá junto. Não deu certo, vamos mudar, porque o projeto não deu certo, tem que tomar outro caminho. Então, qual é o caminho que a gente vai tomar? Isso lá no Isaías a gente faz. Óbvio que nós temos ali algumas regras que vão fechando a gente. Mas a gente realmente tem uma gestão que a gente chega lá e fala, olha, a gente quer isso por causa disso. A gente precisa, lógico, defender a ideia, né? Podemos? Olha, faz assim, olha, tem certeza? Então tá bom, vamos apoiar. Mas se não der certo, por favor, eu quero ser o primeiro a saber. Então, esse grupo na gestão que a gente tem, inclusive com o supervisor Wagner, é muito inteligente, porque eles deixam a gente a trabalhar e assumir o que é bom e o que é ruim. Porque quando é ruim também a gente é chamado e, olha, não deu certo, o que nós vamos resolver agora? Vamos tomar outro caminho, que é trabalhar com projetos. Então, vamos fazer um novo projeto para isso.
Vamos estabelecer novas metas. Vamos trazer mais. Olha, não deu certo. Aqui, ó, esses alunos ficaram meio assim. Vamos buscar esses alunos. O que a gente tem que inserir? Então, essa foi a grande tirada da gente, me vir até aqui para falar da educação maker. Eu nem sei se estou criando um novo termo, mas é essa nova ideia que a gente tem que ter. Da gente trabalhar livre para os nossos alunos, para que eles tenham o direito de verdadeiramente aprender, não ficar numa classe. Porque esse cara da classe, olha, eu tenho minha sobrinha aqui, ela tem aula aqui, ela fica o dia inteiro também aqui, ela tá trabalhando, ela estuda numa escola aqui de Campinas que é top. Beleza, o cara manda os negócios de pesquisa, tudo, vem tudo para ela. Né? Tem dinheiro para ir lá e comprar e fazer, faz experiência na frente do computador com o professor. Como é que a gente pode fazer isso para o nosso aluno? Né? Então a gente arruma outras formas, mas para a gente arrumar outras formas, a gente precisa ter liberdade. E uma coisa que nós temos é confiança da nossa gestão. Faça aí. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos Maravilha. Ver. E isso é mágico, né, Alessandro? É mágico, mágico. É mágico. Os alunos estão assistindo aqui, estão falando que eu sou mágico. É mágico. Então, ok, Luiz. Luiz, muito bom, muito gostoso de te ouvir. E só para lembrar para o pessoal também, quem não assistiu a nossa live sobre o que é Educação 4.0, na nossa live que a gente fala sobre o que é Educação 4.0, a gente fala também e explica sobre essa questão do que é a Educação Maker, onde fez um bate-papo a Carla e eu, e nesse bate-papo a gente fala que a Educação Maker, na realidade, ela não vem de agora, ela já vem de muito antes. O ensino começou com muito hands-on, com muito mão na massa, com muito maker, de fato, né? A escola, ela tinha muito esse formato, você aprendia artesanato, aprendia carpintaria, aprendia várias coisas que atendiam às necessidades daquela época na qual ela foi criada. Hoje, nós também temos outras necessidades e muitas das vezes a escola não vem acompanhando as necessidades que estão acontecendo aí fora. A aprendizagem por meio de projetos, a aprendizagem por meio do ensino maker, ela já nos ajuda justamente a inserir esse aluno no que está acontecendo no mundo aí fora, que de fato, hoje o que você precisa no mercado de trabalho são de pessoas que saibam se comunicar e saibam conversar. Não só mercado de trabalho, gente, em relação à sociedade, em relação a se socializar com outras pessoas, se socializar com outras culturas. Então, nós estamos num mundo que, de fato, ele é diverso e ele precisa de pessoas que saibam trabalhar em grupo, trabalhar com outros perfis, com outras culturas, e saiba dizer sim e não, e saber, vamos discutir, vamos ser transparente aqui e conversar como a gente chega num acordo. Luiz, o papo tá gostoso, o papo tá demais, o papo tá 10, mas o nosso horário também já deu. Mas, enfim, vou passar para ti. Eu acho que ele deu uma travadinha, será? Ele deu uma travadinha. Ele já vai voltar. Tá, ok. Então, enquanto o Luiz... o Luiz voltou. Voltou. Eu estava falando que o papo tá gostoso, o papo tá 10, tá maravilhoso, muito boa a sua presença, a sua forma de falar, que realmente encanta a gente e prende a nossa atenção, porém já deu o nosso horário. Mas aí eu quero, por gentileza, que você faça um encerramento aí, traga a sua última colocação falando sobre essa questão, de fato, do ensino integral, do ensino desse maker no integral e dessa aprendizagem baseada por projetos, que é muito importante para a vida do educador e para a vida da sociedade. E que bom seria também que os pais conseguissem entender isso. Eu queria puxar um gancho em relação ao papel do profissional de serviço social, no caso, o assistente social nas escolas, porque isso acaba ajudando, na realidade, a você conseguir dialogar com os pais. A gente precisaria desse profissional dentro da escola. Existe tanto uma pesquisa que fala sobre isso, na realidade já existia um projeto de lei, mas, enfim, tem alguns trâmites aí que não foi aprovado, mas existia, de fato, um projeto onde falava-se que era necessário a gente ter um profissional também de assistência social dentro das escolas, justamente para ele conseguir fazer essa interface com os pais,
que muitas das vezes eles não conseguem entender o que está acontecendo ali na escola, e muitas das vezes eles não conseguem dialogar com a escola, e a escola também não consegue muitas vezes entender aquele aluno. Mas isso pode ser um tema para uma outra live, que a gente chama um profissional da área, que infelizmente o governo ele não coloca um assistente social em todas as escolas, que seria o correto. Mas, enfim, Luiz, a palavra é sua. Desculpa, eu acabei puxando um gancho para uma outra conversa, se a gente for aqui. Me convida. Desculpa. Que eu venho. E a área dele, a área que o Luiz atuou aí. Primeiro, eu tenho que realmente agradecer o convite. Fiquei muito feliz em participar, estava muito preocupado, porque eu enfrento ali a aula, mas enfrentar aqui um assunto específico e tal... muito obrigado pela confiança. Eu só tenho entender que a escola ela é necessária, a escola, no novo formato, ele é necessário, a PEI ela é uma boa solução, se ela for trabalhada também pela Secretaria da Educação, né, dando um pouco mais de dinheiro mesmo, um pouco mais de ação para a gente, formação. Um pouco de liberdade, né? Já disse, eu já fiz a propaganda da doação. Quem tiver material, pode mandar para a gente que a gente quer. Eu tenho que salientar que, sem estudo, a gente também não é professor. Essa história de ser professor só porque me formei não é real. Nós somos professores enquanto estudamos. Se nós pararmos de estudar, nós também paramos no tempo e o nosso conhecimento também fica fragmentado e parado no tempo. A questão que eu adorei de assistir, né, de Morin, eu sou complexo, eu faço parte desse pensamento complexo, além de conhecer muito pouquinho a pouquinho, mas eu entendo o ser como ser complexo. E desta maneira, eu entendo que nós, adultos, e as crianças e os jovens merecem também ter o direito de serem seres complexos, com o direito a querer, não querer, fazer, né, ou não fazer. A nossa obrigação é que eles façam. Então, a gente tem que trazer para eles coisas, formas e formatos para que eles queiram fazer. Essa é a nossa parte. E, olha, muito obrigado. Desculpa que eu falo demais mesmo, eu sou assim. O professor maluquinho, tá tudo certo. Que é isso, Luiz. Gratidão aí pela sua presença aí, indústria aí com a gente. Você aí de casa, você que está nos acompanhando no Facebook, no carro, enfim, em qualquer lugar que você esteja. A gente falou aqui com o Luiz Henrique, tá? O Luiz Henrique aí que é professor de História e veio falar para e também dá aula no PEI, né? Que é o Programa de Ensino Integral. E veio trazer um pouquinho da experiência dele para a gente, compartilhou aqui essa experiência maravilhosa, como que é ser um professor de ensino integral e como que ele relaciona essa questão da aprendizagem baseada em projetos e também do ensino maker dentro desse formato de ensino aí. Estamos chegando nos momentos finais, agradeci já ao Luiz, ele também já deu seus agradecimentos aí para a gente, mais uma vez gratidão, Luiz. Vou passar para a Carla para ela também passar uns recadinhos para a gente. Você tem que passar o recado dos cursos também. Você tem que passar o recado dos cursos e da bolsa. Tá, eu vou já fazendo os recadinhos dos cursos e da bolsa. Primeiramente, gente, a gente está com curso de redes sociais para educação, que a gente vai fazer no dia 8 de setembro. O curso começa no dia 8 de setembro. Quem quiser realizar o curso, pode entrar em contato com a gente até o dia 5. Até o dia 5 de setembro, você entrando em contato com a gente já verifica como que a turma, o horário que você vai participar. Então, entre em contato com a gente pelas redes sociais, aqui pelo Facebook, ou entrando também ali no nosso site, www.classmaker.com.br. Você acessa ali e você vai encontrar os nossos contatos, tá ok? Ou entra direto aqui, manda uma mensagem aqui no Facebook mesmo da Carla, onde você está assistindo aí que essa live, e a gente também já entra em contato com vocês. O curso de redes sociais, Carla, fala um pouquinho para a gente o que o professor aprenderá no curso de redes sociais, Carla. Nós vamos estar trabalhando os pilares e o que é chamado de capital social da rede social, né? Então você tem que trabalhar a parte da epistemologia e entender como que você cria uma rede social de tal maneira que você consiga ter um ensino, um conhecimento centralizado naquela plataforma, mas de forma que envolva as pessoas que estão entrando e participando dessa rede.
A rede social, assim como o portfólio digital, vão ser as ferramentas de avaliação online no novo formato do ensino a partir do ano que vem. Então, são duas ferramentas importantes e a gente precisa entender como que a gente trabalha, porque você tem redes distribuídas, tem rede centralizada, você tem o que a gente chama da rede dominada, quem que está centralizando a informação, como que funciona, você tem a curadoria de informações, você tem a tutoria, ou seja, informação mediática. Tá, gente? Sim. Por que a gente fala da informação mediática? Porque a partir do ano que vem a educação digital, que já é tão falada da BNCC, vai fazer parte do currículo das escolas. Ia ser esse ano, devido a esse problema, essa confusão que teve, acabou passando para o ano que vem. Tá? Então a gente tem que entender como utilizar de uma forma envolvente, engajada, interativa a rede social. Ok? Ok. Lembrando que nesse curso também a gente aborda o tema de fake news, ok? Só para acrescentar aqui sobre os tópicos que a gente aborda aí. E quem não sabe o que é BNCC, BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. É um documento aí nacional que rege todo o currículo escolar aí a nível nacional, federal, ok? Fora o curso de redes sociais que vai começar no dia 8, no dia 1º de setembro a gente vai ter o curso de Minecraft. Quem quiser participar do curso de Minecraft precisa fazer inscrição com a gente até o dia 30, domingo agora. Para fazer o curso de Minecraft, pessoal, eu também preciso lembrar para vocês o seguinte, vocês precisam que no computador de vocês tenha uma memória legal para conseguir, né, Carla, instalar o software. Para poder rodar, né, o programa, né? Porque como é construção de mundos virtuais, a construção de mundos virtuais já tem uma atuação muito forte no processo de ensino-aprendizagem. Então você faz uma reformulação da sua aula e você consegue trabalhar diversos conteúdos inter e multidisciplinares, né? Dentro daquela sua aula tradicional quando você está aplicando a gamificação. Isso. Então, como a gente vai trabalhar com a questão do mundo virtual, na construção de mundos virtuais por meio do Minecraft, é importante que o seu computador ele tenha espaço no HD e ele também tenha um processador legal. Eu acredito que a partir do i5 ou i3 já é possível você trabalhar o i3 com... já roda. O i3 dá para Isso. rodar porque a plataforma é online, né? Todo computador tem o Java, então ele consegue rodar. Isso. Então, é legal vocês... já saberem disso antes até mesmo de contratar o curso. Então, a gente é bem transparente e deixa bem claro para vocês o que é necessário ter para realizar esse curso de Minecraft. Esse curso de Minecraft é construção de mundos virtuais, como a Carla falou aqui. Você vai aprender a instalar, de fato, o... Só um minutinho que deu uma interferência aqui. Opa. Tem uma pequena interferência aqui. Acontece, gente. O meu vizinho aqui deve ter dado... Então, é que acontece... Vamos lá, voltando aqui ao Minecraft. Então, você vai aprender a construir os mundos virtuais, vai aprender a instalar o software, vai aprender a construir o mundo e também você vai aprender como utilizar ele na sua sala de aula. Não na sala de aula especificamente, na sua aula, independente se sua aula será virtual ou presencial, você irá aprender como utilizar, né, essa ferramenta ao seu favor, ao favor do ensino e da aprendizagem dos seus alunos. E aí, nela você pode também trabalhar diversos temas, como química, construção, artes, enfim, só acessando o curso aí, fazendo o curso para vocês verem as possibilidades, mas algumas das possibilidades vocês também conseguem encontrar no site da Classmaker, onde a gente tem a construção de alguns mundos por meio do Minecraft, tá? Tem esse curso que começa agora no dia 8 de setembro, no dia 1 de setembro, de Minecraft, turmas manhã, tarde e noite. Tem o curso de redes sociais que vai começar no dia 8. No mês de outubro, nós vamos ter o curso de aprendizagem criativa, que é com a Maria Parlato. Então, a gente vai começar agora em outubro. E também em outubro, a gente vai ter uma segunda turma do Minecraft, que vai começar no dia 5 de outubro. Então, corre, que dá tempo de você fazer ainda a inscrição para esse mês, mas se não der tempo, também tem o mês de outubro, tá ok? Ai, como é bom a gente montar a agenda para as pessoas, né, gente?
Quando você tem uma pessoa que monta a agenda, a pessoa que dita como vai funcionar a sua vida, como será a Então, perspectiva dela daqui a alguns dias, tipo semana que vem. gente, então, como eu sou bonzinho para vocês, mas É, com a Carla eu acabei não sendo muito é, bonzinho, eu é. coloquei ela para trabalhar de manhã, de noite e Fica, de tarde. 3 períodos, né? Aquela Mas coisa. é só, Carla, é só agora no mês de setembro. É O mês que três vem eu períodos e prometo que vou todos os rever a sua dias. agenda, tá bom? É, E a gente vai colocar aí, a gente vai colocar por demanda, que é melhor. é. E aí a gente acaba E colocando. ó, ainda tem o curso do Benê, que vocês pediram sobre a musicalidade, esse curso de aprendizagem criativa da Maria, e tem o curso de informação midiática, que pediram da Unesco, dos pilares da Unesco. Então, nós já estamos conversando sobre esse curso, tá? O pessoal está Tá. pedindo. Isso, gente, só para vocês saberem, esses cursos são cursos que eles vêm de encontro, tá? Às necessidades atuais dos professores em relação às novas tecnologias, principalmente essa questão de redes sociais, que vem ajudar você a trabalhar isso junto com seus alunos, e também o curso de Educação 4.0, a qual, de fato, ele ajuda você a ter uma clareza sobre o papel do educador e como ele pode usar as novas tecnologias no meio, na situação que a gente está também e na atualidade, de fato. Você vai aprender sobre a educação 4.0, o que é a educação 4.0 e como usar os recursos que ela traz a favor da educação. Eu acredito que eu acabei com os meus recadinhos aqui. Eu só vou passar a agenda porque eu não tenho que falar mais nada, gente. Eu tenho que tomar Sim, cuidado porque é capaz de eu falar e aumentar as coisas. Então a tá gente ok. tem que só falar a Finalizou a agenda, é o agenda. básico, gente. Eu tenho até Isso. medo. Eu tenho até medo quando ele me Gente, passa a mensagem. eu vou pedir só licencinha aqui rapidinho, porque eu tenho que falar um negócio pro Luiz aqui, que eu acabei não falando para ele antes da gente começar a live. Mas a gente vai dar tchau pro pessoal e você permanece conectado, tá bom? Você não vai falar tchau com todo mundo e vai, né? Você vai continuar na live com a gente. Tá ok, pessoal. Passando agora a bola, vou pedir obrigado mais uma vez. Tchau para vocês e muito obrigado pela sua audiência. Obrigado aí, o professor Luiz, mais uma vez, gratidão. Obrigado a todos vocês aí que comentaram no chat, que interagiram com a gente. Muito obrigado, gratidão para todos vocês. Assistam a nossa próxima live, que vai ser na segunda-feira, às 9 da noite, tá ok? Você também, Luiz, está convidado para assistir a nossa live e interagir com a gente Não pelo tem chat. live na segunda-feira. Segunda-feira é Ai, dia 31, que é aquela do quarta-feira. plano, que é o plano de gestão de carreira, daquele pessoal que estamos Isso. vendo como você melhorar, enfim, o finalzinho da sua carreira de professor lá na frente, para você conseguir ter uma aposentadoria melhor. Vamos trazer aí um especialista da área para vocês, que vai estar falando sobre aposentadoria e investimentos para o professor, para o educador lá na frente, ter sempre um dinheirinho para dar uma volta ao mundo, gente. Esse que é nosso objetivo. Quando eu falei, olha, eu quero saber como eu vou dar a volta ao mundo quando eu me aposentar. É isso que eu quero saber. E aí falaram assim, sim, nós vamos atender a sua expectativa. Eu falei, então, seria para o dia 31, mas teve uma mudança na taxa do Selic, enfim, e aí os cálculos mudaram um pouco e a pessoa está estudando esses cálculos do Selic para passar as melhores indicações de investimento. Mas olha, fica tranquila que eu vou te dar um livro de história. Volta ao mundo em 80 dias, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu imaginei, tá vendo? A gente, tá vendo? Eu não devia ter falado, tá vendo? Okay. Trabalho, viagem, tá bom. Gente, eu vou passar aqui. Mas na segunda-feira, às 9 horas, a gente aparece aqui, nem que seja para dar um oi para vocês e trazer um tema surpresa. Ai, meu Deus. Vou trabalhar sábado e domingo desesperadamente com temas surpresas, gente. Eu já estou até vendo. Mas ok, vamos gente. Lá. Vamos lá. Mas vamos lá. Agora muito obrigado aí pela sua audiência. Obrigado por ter assistido essa live com a gente. Agora eu vou passar a bola para Carla. Carla, é com você. Obrigado, Carla, pela sua presença, sua companhia aqui sempre. E mais uma vez, obrigado, Luiz. Então vamos passar aqui rapidinho essa agenda. Dia 2 de setembro, nós vamos trazer o grupo de professores, gente, são professores da escola privada e da escola pública, e nós temos inclusive a internacionalização. O pessoal de Portugal, das escolas públicas de Portugal, fizeram um curso com a gente. Isso é para a gente não falar que tudo que está lá fora é melhor do que o nosso, tá? Não é bem assim a história. Na verdade, em alguns aspectos é pior ainda do que a gente, né?
Porque a gente não tem todo aquela, enfim, nós não temos todas aquele problema da política educacional que nós temos aqui, lá fora também tem, gente. Inclusive em formação e capacitação de docente. Então a gente tem pessoas da Europa que faz curso com a gente para levar isso daí para dentro da escola e já teve resultados, tá? O pessoal de lá de Portugal tentando em contato com a gente, falando assim, ó, quando eu escutei a pessoa falar que estava fazendo um curso no Brasil de educação, nós falamos, ai meu Deus do céu, né? Ninguém quis fazer. Agora está todo mundo perguntando o que foi no curso, por que ela está fazendo tão diferente nas aulas dela? A aula lá já começou. E por que a aula dela está tão diferente? De onde ela está tirando esses projetos, gente? Então, assim, nós tivemos aí uma presença internacional de Portugal e nós vamos ter outra aí no próximo curso. Então, é bom porque a gente vê que o nosso trabalho é um trabalho sério e está surtindo efeito. Eu acho que isso que é legal, né? Bom, vamos lá. Dia 2 de setembro nós vamos ter esse grupo de alunos. Nós fizemos adaptações para inserir um plano de aula na Educação 4.0 e eles apresentaram esse projeto para a gente. Saiu cada projeto incrível, gente. E não deu tempo de apresentar na outra live. Então, o que nós vamos fazer? Dia 2 de setembro, esses professores vão voltar e vão apresentar os projetos para vocês e vão discutir com o público, com quem está assistindo. O que eu poderia fazer diferente? O que seria legal para mim fazer? Veja, esse projeto eles já entregaram, já estão com o certificado na mão, mas mesmo assim, a gente continua dando assistência para essas pessoas. Então, veja, vai ser uma conversa bem legal, bem assim, engajada, sobre aprendizagem baseada em projetos, vai ser fantástico. No dia 4 de setembro, o professor João Carlos Santana vai estar voltando e vai estar complementando as maneiras de utilizar o Google Education, ok? O Google Classroom, como você faz a interposição desses dados, importação e exportação desses dados e como que você acopla todas as ferramentas do Google para atuar com o Google Classroom, ok? No dia 9 de setembro, nós vamos estar trazendo aí a doutora Cláudia Lopes. Ela vai estar falando com a gente sobre neurociência e educação, como focar no potencial do estudante. Aqui a gente vai estar trabalhando a plasticidade do cérebro, ok? E inteligências múltiplas de Gardner. Aliás, andaram me pedindo uma live justamente sobre inteligências múltiplas de Gardner para apresentar. Então, se tiver alguém aí, inclusive assistindo, que curta o assunto, tem um trabalho em cima, que já desenvolve esse trabalho, conversa com a gente para a gente marcar uma live, ok? Bom, e no dia 14 de setembro, a doutora Cláudia Lopes ela vai voltar de novo. Ela tem uma forte atuação nas escolas da prefeitura, no Grande ABC, principalmente em São Bernardo, e ela trabalha educação, inclusive cultura maker. Então, ela utiliza a cultura maker como uma ferramenta de inclusão. No dia 16 de setembro, a Roberta Guadanucci, inclusive, está aqui com a gente na live. Ela vai estar falando sobre os novos caminhos da educação bilíngue. Assim que saiu essa notícia do Ministério da Educação, da Secretaria, enfim, ela imediatamente me chamou, ela falou, Carla, precisamos fazer uma live sobre isso, porque agora, né, finalmente, eles identificaram, eles entendem que a educação bilíngue, inglês é importante, e agora é obrigatório na escola, e sendo obrigatório na escola, nós temos que ter a formação dentro do currículo da graduação no ensino superior. Então, tudo isso vai estar sendo abordado na live dela. No dia 21 de setembro, nós vamos estar aqui com o Sebastian Gerlich e ele vai falar sobre o uso das tecnologias como ponte entre culturas diversas. Ele vai estar falando principalmente desse assunto que o Alex mencionou, a respeito dos índios, das tecnologias educacionais. O Alex também passou um tempão trabalhando com eles lá. O Alex tem uma história aí que essa live aí do dia 21 de setembro a gente vai render. Vai ter muito bate-papo aí. Alex, você sabe que eu já fui para o Amazonas. Eu já passei um tempo numa tribo indígena. Eu já fiz sobrevivência na selva, Alex. Você tem noção do que eu passei? 3 dias no meio da selva no Amazonas? Eu sei o que eu passei. Não volto mais. Adorei, gente. Mas é bom, Carla. Não, obrigada. Contato com a natureza. Depois que eu vi aquela jiboia comendo aquele cabrito na aldeia... Você sabe que eu tenho esse problema com carne e animais. Eu quase infartei na aldeia. E o jacaré chegando à noite porque ele anda na aldeia. E eu estava lá. Você não tem noção aonde eu fui parar. Onde que eles têm a cozinha. Que as índias mexiam, queimavam o milho lá, que elas fazem aquela farinha. Na casa de farinha? Na casa de farinha. Gente, aquilo estava muito quente. Aí elas me falaram, então, ela tá indo para aí porque tá quente. Eu saí correndo que não tinha outra porta, gente. Vocês não estão entendendo, só tem uma porta naquele local. Não tem chaminé, não tem janela, só tem uma porta e um negócio gigante, parece
Nossa, quem já comeu aí, como é que é o nome? A paella, sabe aquele tacho enorme? Gente, é uma Sei. coisa enorme com um monte de pedra e uma fogueira. E aquela cobra estava indo para lá. Vocês não têm noção do que foi a minha vida naquela época. Bom, mas ok, isso vai ser conversa provavelmente para o dia 21. No dia 23, fazendo menção ao Setembro Amarelo, o setembro do mês de prevenção, do mês do suicídio, tá? A doutora Elaine de Sarno vai estar aqui falando sobre isso, chamando a atenção para peculiaridades, coisas que nós observamos em casa, observamos... Gente, os nossos alunos vão voltar dentro desse contexto. Vamos ter um olhar diferente, porque muita coisa vai se manifestar na escola no momento que eles interagirem. Então, é importante saber... detalhes sobre isso, observações e o que agir, qual é a primeira ação a ser resolvida, ok? No dia 28 de setembro estamos trazendo o Benê, com Educação Inclusiva e Musicalidade. Nós vamos estar trazendo todos os vídeos, tá? A respeito das crianças, da inclusão, tudo que ele está trazendo para nós. E no dia 30 de setembro, a Marisol Melo Alves vai estar falando sobre gestão de carreira. Gente, é uma profissional incrível da Microsoft. Ela trabalha com microlearning, ela trabalha com educação. Foi aí parceira nossa aí, amiga nossa de sala de aula. Eu fiz assim, eu fiz vários projetos com a Marisol. Eu levei as alunas, nós fizemos aquele projeto de Mulheres na Tecnologia. E eu levei essas meninas lá para a Marisol. E, gente, essas meninas entraram para o banco de talentos da Microsoft. E elas têm que aprender inglês para poder atuar, entendeu? Então, assim, é um projeto bem bacana. E a Marisol ainda tem esse projeto, ok? Que trabalha muito com uma tutoria de uma professora uma tutoria de um professor dentro de uma escola, escolhendo meninas específicas para fazerem cursos lá na Microsoft. Ok? Levei várias alunas minhas para fazer, um grupinho de 7 meninas, elas estão firmes lá. Bom, os nossos recados eram esses aí para falar, espero que vocês tenham gostado da live. Nós vamos deixar aí nos comentários, enfim, as nossas formas de contato. Se o Luiz tiver algum material que ele também queira compartilhar, enfim, ele também pode compartilhar aqui nos contatos também. Ou quiser responder perguntas, se ele de repente se sentir à vontade de passar o e-mail dele, para quem quiser, o pessoal pode mandar e-mail para ele. Teve perguntas aqui que não deu para responder, mas aí eu vejo se o Luiz depois ele consegue entrar e responder para vocês melhor sobre isso, ok? Gente, educador precisa ser inspiração. A gente tem que ter um olhar muito cuidadoso, muito carinhoso e pensando nessa qualidade do educador que eu estou seguindo o meu doutorado na PUC, falando justamente sobre as escolas mais inovadoras do mundo. E qual é o diferencial? Por que elas são inovadoras, né? Quem é o professor que está ali dentro? O que ele precisa para ser o novo professor? Né? Então, tudo isso é o trabalho que a Classmaker Educação está trazendo como proposta para vocês. É uma proposta, assim, algo muito forte, que eu e o Alex já estávamos trabalhando de lá de dentro, e o pessoal que está com a gente, que está na equipe da Classmaker, tem exatamente esse ideal. Eles amam a educação. E aí eu uso uma frase que rodou muito tempo aí nos comerciais, que com certeza o Luiz deve conhecer, porque ele falou que ele adora a televisão. Eu sempre falo assim, sempre quando eu vou abrir, eu sempre falo assim para eles, gente... Vocês têm que ver o que te faz ser feliz. E se você é feliz, o que é que você faz? Então, eu acho que é perfeita essa máxima que fala. Eu adoro essa frase. Eu acho que ela é bem isso, tá? Gente, beijo para todos vocês. Bom final de semana, bom descanso. Vamos ver o que vai acontecer na segunda-feira, porque tem um caminho longo aí. Nós temos aí 72 horas. Sabe-se lá Deus o que vai acontecer com essa live do dia 31, que eu também não estava sabendo. Mas provavelmente eu vou ter que atuar fortemente nela. Mas ok, nós vamos lá. E quero agradecer para vocês a presença, o nosso público que cobra. Classmaker, Carla, cadê as lives? Por que vocês entraram tal dia e não avisaram? Eu já falei para o Alex que agora nós temos um povo todo que segue a gente. Gente, nós estamos com muitas pessoas, estamos com mais de 7 mil pessoas. Isso é muita coisa. Não é pouca coisa. Então, isso significa que, de uma forma ou de outra, nós estamos fazendo a diferença. Eu acredito piamente, fortemente nisso. O Alex quer falar alguma coisa, que ele tá com a mão no queixo. Eu já vou. Não quer falar nada? Tá bom. Eu vou me despedir, tá vendo? Eu vou falar, viu? Tá bom, gente. Vou me despedir. Eu já dei tchau. Sim, mas você pôs a mão no queixo, né? Olha, nosso trato. Não fala meu segredo pro pessoal quando eu quero falar. Ninguém notou, viu, Alex? Ninguém percebeu, viu? Se a pessoa vai observar, toda vez que ele põe a mão, ele fala. Tá bom, gente. Então, assim, um beijo, boa noite, obrigada para todos vocês. E vamos ser felizes e vamos descansar bastante, porque segunda-feira tem mais. Beijo, gente.
Até.